Esse cara é um dos principais especialistas em gestão de tráfego do Brasil, já gerenciou mais de 300 milhões de reais em anúncio, começou bem pequeno como gestor de tráfego do irmão e hoje é dono de uma das comunidades mais leais do Brasil, com mais de 40 mil alunos. Pedro Sobral, muito bem-vindo, meu amigo, ao nosso NPcast e muito obrigado por estar aqui com a gente, meu caro. Bom, Pedro, você é um cara extremamente conhecido, né? Já está bem famoso aí no marketing digital, principalmente nessa questão de tráfego pago. Mas, cara, talvez algumas pessoas, eu diria que poucas, não conhecem a sua trajetória. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente como que começou, né? Eu sei que a sua história começa ali com o Mairo, seu irmão, mas fala para a gente um pouco da trajetória. Eu sei que você largou a faculdade no meio do caminho. Explica um pouco pra gente aí, por gentileza, meu caro. Cara, pô, primeiro assim, prazerzaço estar aqui falando com você. Que bom. E com, óbvio, todo mundo que está ouvindo aqui. Eu gosto de dizer que, primeiro, se você não me conhece, é um belo sinal para eu aumentar o meu investimento em anúncios online. Então, assim, e eu gosto de dizer que depois que você me conhece, eu tenho uma tendência péssima a ficar aparecendo na frente dos seus vídeos também. Eu sei que é um pouco chato, um pouco estressante, mas daqui a pouco você vai acostumando comigo. Um amigo meu me falou outro dia, falou assim, cara, eu tenho pena das suas ex-namoradas, né? Eu tô casado hoje em dia, mas tenho pena das suas ex-namoradas que elas não conseguem, você fica aparecendo pra elas o tempo inteiro. Cara, vamos lá. Muito bom. Eu tenho um background, a minha família é uma família de professores, né? Eu vou tentar contar a história de uma perspectiva que normalmente eu não conto. Ótimo. Minha família é de professores. Minha mãe é professora, meus avós professores, meus irmãos professores. E eu sempre gostei muito da questão de ensinar. No ensino médio, eu cobrava dinheiro dos meus colegas para ensinar eles, durante as horas vagas, matemática e física, que sempre foram as matérias que eu me destaquei. E eu era muito amigo dos meus professores, sempre gostei de criar amizades com pessoas mais velhas. E aí um desses professores, dois na verdade, eu falei para eles, olha, eu tô na dúvida se eu faço faculdade de matemática ou de física. Aí o professor de matemática dizia... Putz, professor de matemática dizia para mim, não, você tem que fazer matemática. O professor de física dizia para mim, não, você tem que fazer física porque a matemática é uma mera ferramenta da física. E aí foi muito engraçado, porque um dia eu tava andando no corredor da escola, tava ali perto da época do vestibular, e eles falaram para mim, cara, você não pode fazer matemática ou física. Existem outras... o seu futuro não vai ser tão brilhante. Foi mais ou menos isso. Não foi isso que eles falaram. Não quero desencorajar ninguém, mas, cara, na época eu tô falando assim, não dos meus professores, mas da minha família. Era todo mundo quebrado, um monte de professor quebrado. Minha referência de professor é assim, a gente vê a gente é muito limitado a maneira que a gente vê o mundo pelo que tá na nossa volta. Então eu via minha mãe, meus avós, pô, ninguém ganhava dinheiro. E eu sabia que eu queria ganhar dinheiro na vida. Então eles falaram assim, cara, uma coisa que você pode fazer, que você pode pesquisar sobre é alguma engenharia. Tem uma faculdade de engenharia numa cidade aqui do lado, eu nasci em Pelotas, eles falaram assim, tem uma faculdade de engenharia numa cidade próxima aqui que é uma das melhores do país, você consegue passar nela sem dúvida, e lá você vai ver muita matemática, muita física, mas você vai ter um conhecimento que ele pode ser um pouco mais bem remunerado. Aí eu falei assim, pô, legal, vou aprender o que eu gosto, e aí com 17 anos você toma uma decisão que você acreditava que ia moldar a sua vida, né? E você tá basicamente zero pronto para decidir aquilo. Eu lembro que eu dei um Google, olhei para toda a lista de engenharias e gostei de engenharia civil, eu vou ser engenheiro civil. É isso. Decidi o meu futuro ali naquele estalar de dedos. Mas é aquilo. Fui para a faculdade, saí da minha cidade, então, transformando uma história longa numa história curta, eu saí da minha cidade, comecei a fazer faculdade, estava vivendo um perrengue universitário ali. Nada a reclamar, gosto sempre de lembrar que em todos os momentos da minha vida era o sonho de muita gente. Inclusive, reclamando um dia, e um amigo na faculdade me falou isso. Pô, você já parou para pensar que a sua vida é o sonho de muita gente? Você mora, mesmo que não seja o lugar ideal, você mora numa outra cidade, você faz faculdade, tem muita gente que queria isso. Eu falei, pô, real, começar a ser mais grato. Mas enfim, no meio da faculdade eu descobri que eu não ia me formar e ia sair ganhando dinheiro, que eu ia ganhar 10 mil reais por mês, que era o meu objetivo. Era o que eu queria isso. Eu achava que 10 mil era tipo assim, nossa, esse é o lugar, quando eu ganhar 10 mil por mês, pô, já era, eu tenho tudo que eu preciso, entendeu? Provavelmente já vou ter família, filho, eu vou estar absolutamente bem estabelecido. Esse é o meu grande objetivo. Só que aí eu comecei a perceber, quando eu passei ali das etapas iniciais da faculdade de engenharia,
que realmente no começo você aprende muita matemática e física, eu estava em casa. Mas depois, quando começou as matérias de engenharia, pô, eu perdi o tesão, entendeu? Eu falei, não gosto disso daqui. Eu não quero, eu não quero ir para obra, entendeu? Era um aluno aplicado, eu já trabalhava num laboratório da faculdade, laboratório de solos. Então, assim, cara, eu comecei, eu quis viver para saber se eu gostava daquilo ou não gostava. Aí eu vi que ia demorar muito para eu ganhar dinheiro. E aí, num feliz encontro da minha vida, num reencontro da minha vida, eu e meu irmão, a gente se reencontra. Ele me fala sobre esse negócio de marketing digital, cursos online. Era o início da chegada no Brasil das técnicas de lançamentos. E aí eu fiquei igual um psicopata estudando isso daí por um ano, entendeu? Foi Então, quando isso, Pedro? isso foi em 2014. Em 2014, eu passei de abril de 2014 a abril de 2015 estudando sozinho, incansavelmente, tudo que eu achava na internet. Então, assim, eu sou muito. Eu aprendi uma coisa com a engenharia. Se alguém perguntar assim, qual a maior habilidade que a engenharia te trouxe? São duas. É o meu pensamento metódico e lógico, faseado por etapas. Inclusive, eu falo que se eu não fosse se gestão de tráfego não desse certo, eu ia ser um ótimo gerente de projetos. E além Legal. disso, eu peguei da engenharia a habilidade de estudar. Eu sei estudar, eu sei pegar um conteúdo e dissecar ele, organizar as informações na minha cabeça. Então era isso que eu fazia. Eu pegava aquele conteúdo bagunçado do YouTube das pessoas, que eu gosto de dizer assim, o meu o conteúdo do YouTube das pessoas é o que fazer. Quando você compra um curso, um treinamento, é meio que como fazer. Só que a pessoa que tem um pouquinho mais de sagacidade, ali não vou nem dizer autodidata, não, um pouquinho mais de sagacidade, mais de organização, ela consegue organizar aquilo numa ordem lógica implementável. Só que eu aprendi muito com a internet ali nessa época com os conteúdos gratuitos. Tentei lançar uma outra pessoa, um professor meu de redação da escola. Tem pouca gente que sabe disso, então assim, não foi com... Isso. Cara, eu tentei lançar um professor, a gente gravou os conteúdos. Tem vídeo até hoje no YouTube dele, assim, com mais de 150 mil visualizações. A gente tinha uma tese que era, ele era um dos professores que mais fazia os alunos tirarem nota 1000 na redação do Enem. Eu era péssimo na redação, ele fez eu tirar lá meus 860, acho que foi incrível pra mim. Então eu falei, cara, ele tem um método, ele tinha um passo a passo simples, era bobo aquele passo a passo. E eu falei, esse cara tem tudo pra gente lançar. Fiz uma proposta pra ele. Ele falou, depois a gente vê o dinheiro. E aí, na hora que a gente foi ver o dinheiro, ele queria muito mais do que eu estava disposto a abrir mão. E aí, eu era um aluno, então, na visão dele, não tinha ainda a maturidade que eu tenho, o posicionamento que eu tenho, não sabia nem argumentar com ele negócios. Mas foi a primeira experiência que eu tive. E aí, eu me desentendi. E nesse desentendimento, que o Mairo, meu irmão, que eu tava conversando com ele o tempo inteiro, ele viu que eu tava jogando jogo sério, que eu tava comprometido. No começo ele pensou, isso é fogo de palha, se emocionou com os números, daqui a pouco ele volta pra engenharia. Só que eu não voltei, cara. Eu falei, cara, ele falou, o que você vai fazer agora? Aí eu falei, agora eu tenho uma outra pessoa que eu tô pensando em fazer uma proposta pra lançar um curso, porque eu não tinha expertise nenhuma, eu era um bom estudante. Eu até pensei, vou fazer alguma coisa ensinar as pessoas cálculo, entendeu? Eu fui monitor de cálculo na faculdade. Então, assim, eu vou ensinar cálculo pras pessoas, mas eu falei, não vai pegar bem isso aqui, não vai dar. E aí, nesse momento, o Mairo me mandou uma mensagem, cara, vem fazer o meu suporte, tu se muda pra cá. E aí ele falou pra eu ir fazer o suporte dele, eu fiquei apavorado, dei uma risada, meio nervoso pra saber se ele tava falando a verdade. Ele tava falando a verdade, algumas semanas ali a gente tava conversando e ele falou que não, que eu ia cuidar, na verdade, das redes sociais dele. Eu fui contratado como um social media, esse era o meu trabalho. Só, eu era gestor de redes sociais, era o cargo que tá na minha carteira assinada é isso, gerente de mídias sociais. E aí o meu trabalho era cuidar das mídias sociais. Ele fez a proposta pra mim, eu não tinha dinheiro nenhum, então ele, sei lá, me deu R$100 pra eu sair de ônibus da minha cidade e chegar até lá. Eu cheguei, eu não conhecia ninguém, foi desafiador no início, e aí eu fui pago no começo da minha jornada, isso foi muito bom pra mim, pra minha cabeça e pra onde eu cheguei hoje. Eu fui pago no início da minha jornada para estudar. O Mairo me falou isso. Eu vou te pagar R$2.500 por mês, vale alimentação, plano de saúde. Você vai ter as 24 horas do seu dia, mas o seu trabalho vai ser estudar tudo aquilo que eu acho que eu deveria estudar, mas não tenho tempo. Eu falei, ótimo. E aí eu comecei a estudar tudo. Eu estudava 4 horas de inglês por dia. Ele falou, primeira coisa, você vai ter que aprender inglês. Então eu estudava 4 horas de inglês por dia todos os dias, aprendi inglês, comecei a consumir os conteúdos gringos, consumia conteúdo de rede social. E nessa época, rede social e tráfego pago não era uma coisa tão desassociada, elas eram mais juntas, mais unidas. E aí eu comecei a me envolver com os anúncios online, ele começou a me dar isso daí para eu cuidar, e aí, o resto é história. Eu comecei a me desenvolver, comecei a ficar bom.
E aí, depois de um tempo, meu sintoma de empreendedor, que eu. Se não puder falar palavrão, desculpa, mas o meu sintoma de empreendedor, que é o fogo no cu, ele bateu forte em mim. E eu falei, cara, eu tenho que vender esse negócio para outras pessoas. Eu acho que eu sou bom nisso, eu vou começar a oferecer isso para outras empresas. E aí eu entrei no universo das consultorias. Então, foi mais ou menos daí de estudante de engenharia a gestor de mídias sociais e aí Fenomenal. depois gestor de tráfego. Agora, Sobral, você disse que começou a estudar sobre marketing digital. Como é que foi esse momento que você saiu da faculdade? Detalhe que era uma universidade federal, né? Que eu imagino que deve ter chocado aí alguns parentes e amigos. Metade do curso de engenharia. Não, metade não acreditou. Eu falei, cara, e assim, eu era um bom aluno, entendeu? Acho que esse foi o choque das pessoas, saca? Eu era tipo, eu sou estudioso, eu sou competitivo. Eu sou competitivo e se tem alguma coisa que me mede, então, ou seja, uma nota me mede o meu valor, eu fico maluco com isso. Então, assim, cara, nessa época eu tinha 2 amigos que a gente se uniu no começo da faculdade, e eles são importantes na minha história, porque a gente tinha o mesmo objetivo, que era, nós queremos passar por isso daqui da maneira mais indolor possível. Então, a lógica era simples. Cada um estudava mais uma matéria e a gente ensinava essa matéria para os outros 2. Cada um era a gente dividia, a gente fez um plano de dominação da faculdade, todo mundo queria ir bem, todo mundo era estudioso, e a gente se uniu. Cara, quando eu contei para eles, um deles me falou, o Léo, falou assim, cara, a engenharia abre muitas portas, mas às vezes você tem que pular a janela. E a Júlia, que é a outra menina, falou pra mim, que merda que você tá fazendo da sua vida. Fast forward, vamos pular alguns anos para hoje. O Léo é um dos maiores gestores de tráfego que eu conheço, tem uma empresa que fatura múltiplos 6 dígitos por mês de faturamento, e a Júlia é a minha diretora da minha empresa, cara. Eu tenho 3 diretores na empresa, uma empresa com 220 colaboradores, mais de 100 milhões de faturamentos por ano, e ela virou diretora da empresa. Então, depois de um tempo, ela me agradeceu, ela falou, ainda bem que você fez aquela merda com a sua vida. Mas eles se formaram. Eles formaram? Eles formaram. Eu fui na formatura deles. Você tentou puxar antes ou esperou os caras? Não, eu esperei. Logo quando acabou a faculdade, o Léo, que era o que falou que pra eu ir, ele acabou a faculdade e ele me falou, cara, me fala o que você tá fazendo, você tá ganhando dinheiro com essa merda. E aí eu vou seguir engenharia. Aí a Júlia, ela tinha um emprego na área de engenharia, e aí ela me falou, um dia ela me mandou mensagem, meu trabalho tá meio treta aqui. Aí eu lembro que eu falei pra ela, cara, quanto você ganha? Aí ela, acho que era tipo 1.200. Aí eu falei, pode largar que eu cubro, entendeu? E aí porque eles eram os meus amigos mais inteligentes, eles eram mais inteligentes que eu, eles são mais inteligentes que eu. Cara. Aí eu trouxe eles pra perto e a gente cresceu juntos. Que louco. E aí, como você começou a aprender marketing digital? De onde que você... Você falou que reencontrou o seu irmão, né? Então, isso. Imagino que você não tinha tanto contato com ele na época. E aí, como que foi essa transição da universidade para começar a estudar o marketing digital? Cara, no começo, assim, eu não joguei todas as minhas fichas, eu sabia que podia dar resultado, mas eu fui cauteloso. Eu tenho na minha vida, assim, jamais pivote um modelo de negócio validado por algo absolutamente incerto. Na maioria das vezes, você escuta histórias bonitas de pessoas que fizeram isso, mas a maioria delas vai se dar mal e não vai contar a história feia delas por aí. Exatamente. Só que a maior parte das histórias não são bonitas. Então eu falei, não vou pivotar meu plano aqui, que é estar na faculdade, que eu já estou seguindo ele, mas eu vou trabalhar esse outro plano em paralelo. Então, assim, o meu trabalho era... o marketing digital, desculpa, ele era o trabalho depois do trabalho. Então, ele era o estudo depois do estudo, na verdade, né? Então, eu tinha alguns trabalhos ali que eu tinha que fazer para fazer minha renda, eu tinha que estudar para a faculdade, e o tempo livre que eu tinha, eu via as aulas que eu achava na internet, basicamente... Cara, eu sou muito metódico. Eu fiz uma playlist de vídeos, eu somei a minutagem dessa playlist de vídeos, eu calculei quanto tempo eu demoraria para ver todos eles se eu visse os vídeos em vezes 2, e eu tinha um cronograma, um cronograma, um schedule, e eu tinha que seguir esse schedule e resumir os vídeos que eu estava vendo enquanto eu estava vendo, porque era o que eu sabia fazer, eu sabia estudar. Engenheiro é foda. E aí, cara, eu montei esse material, eu imprimi e mandei pro Mairo. Foi aí que ele começou a ver assim, esse moleque, ele é bizarro, entendeu? Tipo, eu me mandei imprimir, ficou um calhamaço desse tamanho, eu mandei pra ele, falei, cara, tá aí, tô estudando, entendeu? Se você quiser me ajudar, me dá algum curso. E aí, cara, ele me deu um curso de páginas, chamava Páginas Matadoras, é tipo aquela clássica página de fundo de praia, entendeu? Com uma headline tosca em cima. Então eu fiz esse curso de páginas, aí eu fiz um curso de afiliados,
tive um primeiro contato com um curso de Facebook Ads, que na época não tinha, tipo, cursos de tráfego, era curso de Facebook Ads. Me deu meia dúzia de cursos da Udemy, bem simples, e achei muito conteúdo na internet, assim, muito conteúdo gringo. Cara, eu sou fuçador, entendeu? Essa pra mim é uma das... Se você me perguntar qual que é a principal habilidade do gestor de tráfego, cara, você tem que ser fuçador, você tem que ir atrás, você tem que ser curioso. Eu sou a típica pessoa que alguém um dia fala assim, pô, eu tô estudando sobre não sei o quê. E eu falo, cara, você já leu aquele livro? Já conhece esse cara da internet? As pessoas me olham e falam assim, como que você encontrou isso? Eu falo, cara, eu não tenho ideia, entendeu? Eu só fui indo. Eu entro num emaranhado de indicações e de comentários, e daqui a pouco eu encontro essas joias raras. Então, assim, foi muito na sagacidade no estudo ali e muito YouTube, cara. Eu sempre usei Legal. muito YouTube pra estudar e pra aprender, assim, foi o meu caminho, porque na época eu não tinha dinheiro pra investir em nenhum curso. Entendi. E aí você começa a trabalhar com o Mairo, estuda gestão de tráfego, assume o tráfego do Mairo. Assumi E aí, 100%. quanto tempo, Sobral, e como foi aí você começar a trabalhar com o Mairo até... Porra, esse cara é muito bom no que ele tá fazendo. E aí você passa para uma próxima etapa, imagino eu, que é começar a assumir gestão de tráfego de outras pessoas, de outros influenciadores também, né? Cara, se eu pudesse dizer em 3 palavras, eu diria, o bagulho foi louco. O bagulho foi louco, porque foi assim. Animal. E a gente deu, tipo assim, eu dei muita sorte. Essa é que é a verdade. Eu tava no momento certo, na hora certa. Eu me incomodava no passado quando as pessoas diziam pra mim, nossa, você teve sorte. Eu não gostava, porque parece que tirava o meu mérito. Mas a sorte, ela não tira o seu mérito. Porque eu tive o mérito de fazer as coisas, mas, cara, a gente deu muita sorte. A gente tava no momento do crescimento dos cursos online no Brasil. O Mairo, ele tinha e tem o melhor método de ensino de inglês que eu conheço. É muito bom. Eu fiz. É muito bom. Então, assim, ele tinha um método absolutamente validado, um método que funcionava. E o Mairo, ele tinha uma veia, 2 veias, na verdade. Ele tinha 2 coisas que ele usava no negócio dele. A primeira era a melhora do produto acima de tudo. Então, assim, era basicamente o discurso você tem que ser o iPhone do seu mercado. Era isso que ele falava. Você tem que ser o iPhone do seu mercado, você tem que ser o iPhone do seu mercado. E além de dizer que ele tinha que ser o iPhone do seu mercado, ele tinha uma veia muito de... Toda vez que a gente for vender o nosso curso novamente, a cada mês, a gente vai ter alguma coisa que a gente não tinha antes. Então, agora a gente tem 1 vídeo por semana. Não, agora a gente tem 2. Agora a gente tem 2 vídeos por semana e a gente tem 1 artigo no site saindo por semana. Agora a gente tem uns 2 vídeos saindo por semana, um post de imagem. Então ele pisou no acelerador na quantidade de produção de conteúdo e ele estava colhendo os resultados. E ele era muito ousado. Então, são três veias. Então, melhora do produto, acima de tudo, qualidade e volume de conteúdo. E, por último, e não menos importante, ele tinha a ousadia do investimento. Então, esse foi o meu berço onde eu nasci no tráfego pago. Porque, cara, eu lembro da gente investir R$ 300 por mês. Aí depois eu lembro da gente investir 600. Caramba. Depois da gente investir 1.200. Depois da gente investir 10 mil. Daqui a pouco 30 mil. E aí era R$ 1.000 por dia. E aí teve uma época que eu lembro... O Facebook, na época, ele era diferente. Tinha tipo umas colunas onde você viu o investimento diário, assim. Tinha os volumes. Cara, o gráfico era, tipo, muito crescente. E aí tem uma época... Teve uma época, cara, que era 10 mil por dia. Eu olhava para aquilo e falava assim, cara, 10 mil por dia, eu tô investindo. O dinheiro, sei lá, eu tinha um Palio nessa época, que eu comprei do Mairo. Então, assim, cara, eu tô investindo a cada 2 dias um Palio, a cada 2 dias um Palio. Então, a gente estava tendo resultado e aumentando muito os investimentos. Então, teve o primeiro mês da minha vida que eu investi 300 mil. E depois eu investi 600 mil. E depois 1.200.000. Depois 2.500.000. Depois eu investi 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões no mês. Então, assim... Um mês. Em um mês. Assim, a maior quantidade de dinheiro que eu já gastei no mês foi 7 milhões. 7 milhões em um mês. E a com maior... ele ou com você? Com ele, foi com ele. 7 milhões de reais em um mês, em uma única conta. E não é tipo assim, se eu juntar outras contas vai ser mais, mas em uma única conta, acumulado, 7 milhões em um mês, e em um dia eu já investi R$ 1 milhão. E não foi com ele, foi com a Empíricos. Então, assim, basicamente, eu tava no berço do...
Cara, eu tava num projeto crescente e que tinha muita ousadia de investimento e, principalmente, eu tinha muita autonomia pra errar. Muita autonomia pra errar. Então, cara, eu errava demais. Quando eu digo errava, eu testava muito. Eu fazia todas as variações e combinações possíveis do que eu achava que seria uma campanha. Só que eu tinha em mim aquela coceirinha de, cara, eu sou competitivo, eu trabalho na minha casa, eu não consigo comparar o meu trabalho com ninguém, eu tô gerando resultados incríveis, a gente faturou mais de 1 milhão em lançamento, 10 milhões no lançamento, estamos explodindo, mas eu falava assim, cara, será que o segredo desses resultados é o Mairo? Será que eu não sou? Será que eu sou ruim? Será que não tem alguém que faz isso muito melhor do que eu e tipo, a gente estaria fazendo o dobro de resultados se fosse outra pessoa? Aí eu trouxe isso daí pra ele, eu falei, cara, eu tô preocupado que eu sou ruim, eu não sei se eu sou bom nesse negócio, não. E aí ele, não, você tá maluco, é óbvio que você é bom. Eu falei, cara, eu não sei, eu preciso me comparar com alguém. Eu preciso da comparação, eu preciso dela é uma validação. E aí ele falou o seguinte, pô, beleza, então vamos fazer uma consultoria gratuita. A gente vai fazer uma consultoria gratuita pro Érico Rocha. Cara, eu entrei na conta deles e eles não sabiam nada, entendeu? Eles não sabiam nada, nada, nada. Tipo, era uma época que eles usavam muito afiliado para divulgar os próprios produtos. Era uma época que as pessoas não sabiam nada sobre otimização de campanhas. Os conhecimentos mais básicos e simples eles não tinham, assim, mais básicos e simples, tipo, que hoje qualquer pessoa olha e diz, isso é óbvio. Mas na época não era óbvio porque não tinha ninguém falando sobre isso. E aí eu cheguei na reunião e falei a frase que eu falei em absolutamente todas as consultorias que eu fiz na minha vida, que é, pô, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para te dar, qual você quer ouvir primeiro? Aí a pessoa me fala, pô, eu quero a notícia ruim. Eu falo, cara, a notícia ruim é que tá tudo uma bosta. E qual que é a notícia boa? Eu falo, cara, a notícia boa é que tá tudo uma bosta. E que a gente vai poder melhorar esse negócio aqui. Vai ganhar muito mais dinheiro. Você vai ganhar dinheiro, meu querido. Aí eu falei isso e eles falaram para mim, pô, então ele falou, então eu quero contratar uma consultoria sua. E aí o Mairo, muito esperto, muito empreendedor, nessa época ele ficava com 50% do valor que eu vendia nas minhas consultorias. Então ele, pô, virou meu sócio ali, né? Falou, eu que fiz a indicação. Aí eu fechei as minhas primeiras 3 consultorias através do Mairo, juntei o dinheiro, não recebi o dinheiro, foi tudo pra ele, porque eu troquei as consultorias pelo meu Palio, que eu comprei dele. Aí comprei o Palio, só que aí essas 3 consultorias aí virou efeito bola de neve, que, pô, pedi indicação, uma pessoa indicou para outras 3 e aí comecei a ter uma rede de indicação de consultorias, e aí eu comecei alguns clientes de consultoria, eu agarrava na minha empresa, então foi a época que eu comecei a atender outras empresas, cheguei a atender ali 16 clientes sozinho. Nessa época, eu envolvi o Léo, envolvi a Júlia, envolvi meu irmão mais novo. Então, eu comecei a criar nas minhas habilidades precárias de gestão. Eu comecei a criar as pessoas que iam me ajudar. Basicamente, a minha técnica de gestão era simples. Eu olhava para o colaborador, né? Não chamava nem de colaborador nessa época. Olhava para a pessoa e dizia o seguinte, cara, a gente tem 2 regras aqui na empresa. A primeira regra é simples. Quanto menos você me chamar para resolver os problemas, mais dinheiro você vai ganhar. A segunda regra é, não pode fazer cagada. Se você fizer cagada, você deixa de crescer. Então você tem que ter o discernimento de quando você vai me chamar, de quando que tá muito arriscado e você tem que me chamar. Então a pessoa ela ficava nessa gangorra. Chamo ele para resolver meu problema ou não chamo e ganho mais dinheiro. Mas se eu ganhar mais dinheiro, eu posso fazer uma cagada e eu vou perder dinheiro. Então assim, é totalmente precário, entendeu? Hoje em dia eu não vivo mais isso. Uma vez eu contei isso no podcast, cara, me descascaram. O povo falou, o Sobral é ridículo. Essa método de gestão é o que faz, o blá blá. Nossa, povo mimizento. Foi na época, eu tinha 19 anos, entendeu? Tipo assim, 19 anos, aprendendo, gerenciando um monte de dinheiro, ganhando um monte de dinheiro. Eu tava aprendendo como é que fazia. E eu não tinha referências. Cara, aposto que foi uma das épocas que eles mais aprenderam. Foi uma das épocas que eles mais aprenderam. É bizarro, cara. Porque assim, beleza, eu não posso, como você falou, não posso chegar lá, que se eu chegar lá o cara vai entender que fodeu, né? Mas eu erro ou não erro? Cara, eu tenho que errar, porque ele falou que eu tenho que errar. Então, isso deixa a galera com fogo no rabo, igual você falou. E principalmente deixa a pessoa, que é uma coisa que eu trago até hoje pro meu time, que é... E assim, eu acho que não existem regras absolutas na gestão, mas... Porque toda regra vai ter uma exceção, mas normalmente o que eu falo pro meu time é, pô, se eu te deleguei alguma coisa e você não conseguiu fazer, o que você faz? A resposta da pessoa, a primeira vez que ela me conhece é, te chamo. Eu digo, não, se vira. Tipo assim, dá os seus pulos, pesquisa, cara. Eu crio pra pessoa uma ordem de lugares que ela vai fazer as pesquisas, onde que ela vai encontrar aquela informação antes dela me chamar. E aí, é claro, eu digo, se você não conseguir resolver, for muito gente, me chama. Se você não conseguir resolver, der pra esperar, amanhã a gente tem a nossa one-on-one, a nossa
daily, nossa reunião diária, você resolve comigo em 10 minutos, eu destravo você. Então, assim, era o meu método precário de gestão, mas aí voltando, atendendo ali 10, 16 clientes, 16 foi o número maior de clientes que eu estava ao mesmo tempo. Cara, só trabalhava. Só trabalhava. Acordava, minha rotina era assim, acordava, água com limão, corria 2 quilômetros, voltava, meditava, tomava o café da manhã na frente do computador, trabalhava até o meio-dia, saía para comer num restaurante do lado da minha casa em meia hora, voltava, trabalhava até as 6h30, treinava, voltava, trabalhava mais um pouco, um episódio de uma série de Netflix para não enlouquecer, dormia. Eu repeti isso daí 3 anos da minha vida, assim, ininterruptamente, era só o que eu fazia. E aí gostava ainda, né? Pô, cara... Isso aí dá um assim, tesão violento, né, cara? E eu vou te dizer assim, eu era muito acostumado a ganhar pouco. Aí daqui a pouco eu tava com trabalho demais, eu dizia, meu Deus, não aguento mais. Mas aí eu vendi uma consultoria por 10 mil reais na época. 10 mil reais. 5 ligações de 1 hora. Então, ou seja, 2 mil reais por ligação. O cara me falava, Pedro, quero contratar uma consultoria. Eu tava morrendo, não tinha mais tempo na minha agenda. Eu falava, irmão, vamos com certeza. Porque na minha cabeça, ganhar 2 mil reais por 1 hora falando, eu falei, cara, é dinheiro demais, eu vou fazer esse negócio. Eu tava meio que assim, vai que essa parada cabe. E aí eu fui e falei, vou fazer. Acumular o máximo. Vou fazer, tá maluco? Entendeu? Tipo assim, pô, eu lembro quando a minha mãe estudou anos, fez faculdade, mestrado. Eu lembro quando ela começou a ganhar 4.500 reais por mês. Ela olhou pra gente e falou assim, cara, nós estamos ricos. Ela me olhou e falou, nós estamos ricos. E era real, a gente, cara, morava numa casa muito legal. Tinha Coca-Cola no final de semana na minha casa, entendeu? Tipo assim, a gente, sei lá, meu irmão podia estudar numa escola particular, mais baratinha, mas podia... Pô, a gente tinha condição. Então, assim, quando eu comecei a olhar aquele tanto de dinheiro, eu falei, cara, é ridículo eu não agarrar isso, é ridículo eu não trabalhar por isso daqui. Só que aí foi aquilo, né? Uma hora você, depois de 100 e tantas consultorias, eu faturei meu primeiro R$1 milhão nesse modus operandi de consultoria, prestar serviço de tráfego pago. Não deixei de atender o Mairo, então assim, ele sempre foi minha prioridade número 1, porque foi lá que para mim é uma questão de lealdade e, cara, ainda lá era a minha escola. Eu aprendi muito lá, eu tinha habilidade possibilidade de gastar o dinheiro dele, só que eu cresci muito vendo a conta das outras pessoas, vendo como que as pessoas gastavam dinheiro, o que elas faziam, o que elas erravam. E aí eu comecei a acumular essa inteligência. E isso foi até 2018. E aí, então, ou seja, eu comecei a trabalhar em 2015, esse ciclo durou 3 anos, foi até 2018. E aí, 2018, pode falar. E o primeiro milhão que você comentou foi quando? Cara, o primeiro milhão foi no início de 2018, antes de eu começar a fazer... Fantástico. Antes de começar a vender curso na internet. Óbvio que depois isso escalou muito, mas foi ali, mais ou menos, foi ali que eu acumulei. E assim, não foi 1 milhão de faturamento, entendeu? 1 milhão na XP lá, investido em ações, entendeu? Tava lá, investido, guardado, o dinheiro tá lá. Até hoje esse milhãozinho tá rendendo lá, desde 2018. Então assim, com mais milhões junto com ele, mas o primeiro ele foi lá. Muito bom. Então assim, aí 2018 eu tava muito maluco, assim, trabalhando muito. Eu tinha um contrato de um cliente que me pagava 47 mil reais por mês. Era tipo assim, cara, foi um cliente que eu falei, não quero atender esse cara. Aí na verdade sim, não é que eu falei não quero atender. Eu queria atender, mas eu queria vender uma consultoria. Aí eu falei pra ele, eu tenho o plano da consultoria aqui, vai custar, nessa época eu já cobrava uns 15. Eu falei, cara, e eu tenho o plano premium aqui. Pô, o plano premium era tipo assim, eu dei um nome pra, entendeu? Qualquer coisa que você bota o nome premium na frente, vai. Só que eu botava tipo assim, pra ancorar, entendeu? Então eu falei assim, tem o plano premium aqui, ele vai custar 300 mil reais, é um contrato de 6 meses, você pode me pagar em 6 vezes de 50 mil. Cara, ele negociou um valor comigo lá para eu fazer um desconto para ele em 6 meses, então tipo, sei lá, não ficou 300, ficou 250, alguma coisa assim. E aí ele pegou e falou, eu quero contratar isso aí, eu quero você cuidando do meu tráfego. E, cara, foi incrível, entendeu? Porque eu não sabia mais, eu não sabia onde colocar dinheiro, entendeu? Eu juro pra você, eu tava, tipo, pedindo iFood de 80 reais todos os dias, achando que eu tava, tipo, meu Deus, eu tô esbanjando. E aí, loucura, cara. Moral da história é que eu sabia que esse cliente uma hora ia me mandar embora porque ele era muito inconstante. Tinha mês que ele investia, tinha mês que ele não investia. Aí eu comecei a ficar com medo de perder esse dinheiro. Aí eu, cara, comecei a falar assim, meu Deus, eu trabalhei tanto na minha vida para não ter problema com dinheiro, e agora eu tô ganhando dinheiro, e eu tô com medo de perder o meu dinheiro, então o dinheiro ainda é um problema para mim. Eu, tipo assim, podia levar, na época eu não fazia terapia, mas eu podia levar fácil essa questão para 12 sessões de terapia. E aí a moral da história foi,
eu falei com uma amiga minha e aí ela disse pra mim assim, cara, a solução é simples, arranja um outro lugar pra tirar essa mesma quantidade de dinheiro, se ele for embora, já é isso. E aí eu decidi em 2018, em junho, julho, agosto de 2018, eu decidi começar a produzir conteúdo na internet, porque eu já tinha um método, porque eu já ensinava nas consultorias, aí eu falei, vou pegar isso que eu já ensino nas consultorias e, pô, vou replicar aqui, vou fazer e vou ensinar para as outras pessoas. Aí eu comecei no momento que a gente está gravando isso aqui, não sei quando você está assistindo, mas no momento que a gente está gravando, 276 semanas, todas as terças-feiras eu dou uma aula ao vivo. Então, assim, desde 2018. Que loucura. Eu vou chegar lá e vou perguntar um como daqui a pouco sobre isso, Muito que eu bom. venho acompanhando. A cada palestra que eu vejo sua, Vai aumentando. tem uma quantidade de semanas. Então, eu vou chegar nessa. E aqui, uma coisa interessante que você falou, cara, seu objetivo, a questão de perspectiva, né? Seu objetivo era 10 mil reais e para você isso já era sensacional, o que é também para Não, muita é gente. incrível, é É incrível. incrível. E agora, o interessante é que em tão pouco tempo, você comentou que começou investindo lá com Mairo 500, 1.000 e etc. E bem rapidamente você começa a investir a mesma quantidade de dinheiro que você queria ganhar, né? Exatamente. Então, cara, as coisas acontecem de uma forma... Você comentou da sorte, cara, assim... Eu até entendo isso, né? Mas é o que você disse. Se você... Bom, primeiro, se você não estivesse lá, se você não tivesse tido a coragem de sair da faculdade com 2 anos e meio, que é uma federal de engenharia, pelo amor de Deus. Se você era inteligente e aplicado, você ia ser bem sucedido na sua área, né? E aí você larga tudo isso, deixa isso para trás, corre atrás, conversa com seu irmão, enfia a cara no negócio, aprende e depois começa a dar certo. Então, assim, você tem que cavar, né, cara? Você não tem que tem cavar. jeito. E engraçado, sei lá, quando você começou com ele, foi 2014 que você Foi falou? 2015. Eu comecei a estudar 15. em 2014, 2015 eu começo a trabalhar junto com ele. Olha que interessante, cara. 2014, eu era gerente de marketing de uma empresa e eu já estava assim, falei, cara, eu não aguento esse negócio No de 8 às limite. 18, mas não, era muito, muito foda. E aí a empresa fechou, eu fui mandado embora, eu nunca quis empreender também, nunca tive vontade. Falei, cara, eu quero trabalhar para os outros, eu quero minha segunda a sexta. Para mim, a alegria era de sexta até domingo e segunda a sexta era para pagar a conta. Nunca tive realização de trabalho nem nada, cara. E aí, quando eu fui mandado embora, em 2014, eu falei, cara, enquanto eu continuar nessa roda, não que seja errado, né, ou ruim trabalhar para os outros, tanto que eu sempre quis. Mas eu falei, cara, se eu não construir a minha história, se eu não fizer alguma coisa com relação a isso, eu vou sempre cair nesse risco e tal. E aí eu comecei a estudar marketing digital em 2014 por conta de um professor que falou na época, falou, cara, já tem Dá muita uma olhada coisa. nisso daqui. Olha que loucura, velho. Exatamente o mesmo ano. E aí Muito esse legal. professor falou... Quem estudar sobre marketing digital vai se dar muito bem e tal. A minha especialização na época não era em digital, era um marketing tradicional. Cara, aí nessa época eu lembrei que eu tinha um amigo de faculdade, o Saulo Medeiros, entrei em contato com ele. Falei, cara, eu lembro que você abriu uma agência já desde o começo da faculdade, isso foi 2000 e sei lá quanto. Me faz uma consultoria de marketing digital e tal. Cara, todo sábado eu fiquei impressionado também, porque ele já era um cara muito ocupado. Todo sábado, religiosamente, de 8 ao meio-dia, o cara abria a agência dele, só eu e ele, escrevia no quadro e falava. Caraca, que loucura. E aí ele falou um negócio muito interessante, que você parece que sempre teve essa característica, e eu não tinha na época. Ele falou, cara, para você aprender isso aqui... É fuçando, é fazendo, não tem outra forma. Jeito. Eu sempre fui o cara mais teórico, saca? Deixa eu ler o livro. Eu lembro que eu comprei o livro A Arte do SEO, tipo, dessa grossura. Eu li só o índice, aí depois eu não entendi mais nada. Aí ele falou, cara, você vai ter que criar um site, vai ter que gerar tráfego, vai ter que gerar lead e vender alguma coisa. Então, escolha um segmento que você curta aí e... Tô aqui para te ajudar, mas se vira. E aí foi nessa época que ele me falou do Neil, falou, ó, tem esse cara aqui, ele chama Neil Patel, ele é um cara foda lá nos Estados Unidos, começa a estudar esse cara e tal. E aí, 2015, cara, eu também enfiando a cara, já tinha um ano estudando sobre isso,
fazendo uma consultoria dali ou aqui, ganhando muito pouco, só para o suficiente para pagar a conta e tal. Minha esposa já era concursada, ganhava pouco, mas a gente aguentava as contas da casa. E aí o Neil veio ao Fire, né? Que você tá lá todo ano no evento da Hotmart. O primeiro Fire que teve da Hotmart, que foi no Ouro Minas, um hotel aqui de Belo Horizonte. E, cara, olha que loucura. O aniversário da minha esposa era exatamente no dia do Fire e eu juntava uma grana para comemorar o aniversário dela exatamente no hotel que o Neil ia palestrar, cara. Aí eu fiquei muito maluco. Eu falei, velho... E aí o ingresso para mim era muito caro, era muito desproporcional na época. Aí eu falei, cara, eu vou segurar a onda aqui, que eu também não sei futuro e deixa esse negócio quieto. Mas na semana seguinte, enfim, fui pro hotel, muita gente palestrando e etc. E aí, na semana seguinte, eu falei, cara, esse cara aqui, ele... Putz, se a gente traduzir esse conteúdo para vários idiomas, esse cara vai aparecer no mundo inteiro, a gente vai abrir a agência, o negócio vai ser uma loucura. Eu vou entrar aqui no Facebook, vou mandar uma mensagem para esse cara e o não já existe, eu não quero nem saber. Aí entrei lá, alguém me mandou o e-mail dele, depois eu mandei um cold e-mail mesmo, bicho. Tipo, você prospectou ele no dedo mesmo, então? Prospectei no dedo, pedi o e-mail no Facebook, alguém respondeu do time dele. E o e-mail eu fui descobrir depois. Ele lê quase todos os e-mails, ele responde todos os e-mails. Que legal. Tanto é que no dia que eu mandei para ele, eu mandei, tipo, era umas 10 da manhã, se eu não me engano, 00:30 ele já tinha respondido. Uau. E aí eu acordei no dia seguinte, falei, pô, o cara respondeu, putz grila e tal. E aí ele falou, não tenho tempo. Quem sabe no futuro. I don't have time. Aí eu me ferrei. Eu pensei falei, que a história ia ser outra, velho. velho. Você construiu toda a tensão aqui. Eu tava assim, tá, e aí deu certo, né? E aí não tenho tempo. Eu lembro direitinho, ele falou, I'm strapped for time. Tipo, tô bem corrido. Mas 1 ou 2 dias depois, ele me mandou outro e-mail, cara. Depois ele me contou por quê. Sabe por que eu te mandei outro e-mail na época? Ele tinha um amigo no Google e foi conversar com ele. Ele falou, porra, tem um brasileiro aqui que me mandou uma mensagem, mandou um e-mail, que pode traduzir o conteúdo do meu site inteiro para vários idiomas. E detalhe que era eu, né? Sozinho. E falei com o Saulo. Falei, cara, a gente se vira. Vambora. Se ele falar assim, a gente se vira. E aí... o cara do Google falou, cara, você é muito dumb de não aceitar um negócio desse. E aí ele mudou de ideia. Que loucura. Mandou um e-mail pra gente e foi assim que a gente começou aqui, cara. A história é 2015 também, exatamente. Daí pra frente, graças a Deus, a gente conseguiu crescer muito. Mas assim, contando rapidamente essa história para falar que é isso, né, cara? Beleza, ele poderia ter falado não, várias coisas poderiam ter acontecido. Pode ser que tenha um elemento de sorte aí, mas se você não correr atrás... e fuça, né? E tenta desbravar, aí não tem jeito, né, cara? Cara, que loucura. Foi uma loucura. Nossa. Eu gosto de falar assim, que, cara, sorte é você estar preparado e se expor às oportunidades. Porque se você não se você ficar na sua casa, a sorte não vai bater, a sorte não bate na sua porta. É meio que você que tem que bater na porta da casa da sorte, entendeu? Essa que é a moral da história. E, cara, o não já existe, né? O não já existe. A gente... Eu sou muito cara de pau aqui, bicho. Eu tento... Mas, enfim... E eu conheci o Saulo, viu, cara? A gente fez um projeto junto com o Nil, uma época, eu, o Mairo. Era eu, o Mairo, o Saulo... Pô, eu não lembro o nome do outro cara. Caio, beleza. Era o Caio. Que é outro sócio nosso. Eu tava lá, cara. Eu sempre fiquei mais nos bastidores aqui e os caras operando. Eu lembro, o Nil foi no cara, Fórmula. Isso, cara, foi uma das equipes mais divertidas que eu já trabalhei na vida, velho. Todos os dias os caras entravam no grupo e gritavam: milhões! Vamos fazer milhões! Cara, eu achava... Mano, eu passava mal, velho. Eu falava com esse cara, meu sonho é ter esses caras pra mim, velho. Eles são muito bons. A galera é muito louca com milhões. Muito divertido, tá aqui, cara. não sei se você tá conseguindo ver, mas... Não dá pra ver, tá cortado. Pô, deixa eu puxar aqui, velho. Aqui, ó. Milhões no hashtag. Hashtag milhões, velho. Era isso, viu? Muito bom, cara. Eu lembro desse projeto e uma coisa que eu fiquei impressionado foi com a ousadia suas, porque o Nil comentou sobre, não, pô, a gente pode tentar ajudar vocês no perpétuo e etc e tal. E o Mário, tá bom. Vamos testar. E se não der certo, não deu, a gente testou. Cara, muito animal. Cara, era esse o DNA, assim. Esse era o DNA da coisa. Foi isso que fez a gente crescer tanto. É verdade. E Sobral, cara, então vamos lá. Você
começa nessa jornada, você depois atua como gestor de tráfego para outras pessoas, e aí esse lado empreendedor seu te leva a começar a produzir conteúdo, e aí você parte para comunidade, né? Que Isso. é um business, né, Foi, cara? foi um Então, negócio. assim, o chamado carinha do anúncio de anos atrás, agora pensando em um business próprio, crescendo cada vez mais, não só de prestação de serviço de consultoria, né? Claro. Mas como um negócio em si. E isso, para mim, cara, você é uma das maiores referências que eu conheço de formação de comunidade, porque por mais que existam zilhões de comunidades por aí, é impressionante como, na minha visão, a galera é leal a você, saca? Tem uma... Povo leal é um elogio quase, né? O povo é uma seita, né? O povo, a galera Cara, é é maluca. bizarro, mano. Eu vi um vídeo uma vez, achei muito engraçado, cara. Assim, não a situação. A Priscila comentou, sua esposa, sobre uma situação de viagem que teve problema de passagem cancelada e não davam satisfação, e não sei o quê. Cara, Cara, eu entrei em uma porrada de vídeo e eu não conseguia sair no dia que nos ela falou sobre o comentários, assunto, velho. cara. E eu ficava assim, falei, velho, eu printei vários e fiquei assim, velho, que fenomenal. A galera bolada, Não, mano, com a velho, situação. teve um momento que eu até me arrependi de ter convocado a galera, eu juro. Eu juro, às vezes o povo se passa, então você tem que tomar cuidado, entendeu? Então, como foi isso, cara? Assim, eu queria que você falasse também sobre uma perspectiva de reputação, saca? De construção de imagem, porque se a galera tem um respeito por você, primeiro é porque você entrega um negócio muito foda, né? De qualidade e tal, Legal. mas tem alguma coisa a mais também para essa construção. Então, como foi essa transição aí de gestão de tráfego a ter, de fato, tô falando de fato uma empresa, você entendeu o que eu quis dizer, né? No sentido óbvio. de ampliar, trazer mais gente, aumentar o negócio, escalar e etc. Dentro também dessa visão de construção de imagem e reputação sua, cara. Tá. Cara, vamos lá. Primeira coisa, eu acho que assim, quando eu criei a comunidade Sobral, eu tinha muito. Pô, eu vivi uma síndrome do impostor. Eu não queria ser um empreendedor, assim, eu não queria ser um grande empresário, eu não queria ter um monte de colaborador. Isso durou um tempo. Inclusive, assim, a comunidade Sobral tinha 1 ano já de vida, a gente estava grande. Aí eu comecei a me relacionar com a minha esposa. Eu lembro que ela tinha uma empresa que tinha, sei lá, na época, 40 colaboradores. Eu olhava para ela e dizia assim: Nossa, você é tudo que eu não quero ser na minha vida. Resolver problema, entendeu? Então, assim, eu nunca esqueço ela falando assim: Não, a gente tá com. Eu fui almoçar com ela e com uma das pessoas que é o diretor da nossa empresa hoje. E a gente tava almoçando e eles estavam falando assim: Não, a gente tá com um problema na empresa. E aí ela me olhou e falou: Eu tenho até vergonha de dizer. Eu falei: O que é? Ela falou assim: Não, tem um menino que faz xixi fora do vaso. Aí eu falei, cara, é esse tipo de coisa que eu nunca quero ter que lidar na minha vida, entendeu? Tipo assim, de lidar com pessoas. Eu não queria isso. Então, quando eu criei a comunidade, eu criei ela numa ideia de eu quero fazer um business que eu não preciso ter uma equipe super grande para tocar as coisas. Ele eventualmente vai crescer um pouco, mas eu vou manter ele pequeno. Tanto que tem uma entrevista minha num podcast de 2018 que eu falei, cara, se tudo der certo, a comunidade vai ter 5 mil membros em 5 anos, ou seja, em 2023. Em 2023 a gente acabou com 40 mil membros. Então, assim, a gente ultrapassou tudo aquilo que a gente pensava ser possível. Então, quando eu criei a comunidade, a ideia era, cara, eu vou fazer uma aula por semana. As pessoas vão ter acesso à gravação dessa aula, um material PDF e uma comunidade. Era isso. Eu vendi um sonho. Eu falei assim, cara, você vai ter acesso a gravações de todas as aulas que eu já fiz. Aí o pessoal me perguntou, mas quantas aulas você já fez? Essa aqui não é a live número 4? Que foi a 4ª semana que eu tava fazendo live. Eu falei, exatamente, você vai ter acesso a 4 lives, mais as próximas 52 que eu vou fazer. Só que vai chegar um momento que vai ter conteúdo demais lá dentro. Entrou meia dúzia de maluco ali. Só que esses malucos, eu vou te falar assim, como que essa parada da comunidade surgiu. Quando eu dei minha primeira aula, cara, eu tava absolutamente nervoso. Essa aula tá no YouTube até hoje. Eu tava muito nervoso. Eu tava assim, meu computador tava travando, eu ficava tipo... No começo da aula eu falo assim, pô, fulano de tal, Beltrano, se bater 70 pessoas vai ser ótimo. Nossa, 70 é um número bom. Eu tô falando no começo da live assim. E aí eu passei a aula inteira pensando, nossa, isso tá horrível, isso tá horrível, isso tá horrível. Eu saí da aula e eu falei, nossa, tá horrível, tá horrível. E o Mairo me deu o melhor conselho que ele... Não foi o melhor, talvez ele já me deu outros bons conselhos, mas um dos melhores conselhos da minha vida. Ele me olhou e falou assim, cara, faz de novo semana que vem.
e na outra semana você faz de novo. E aí faz isso. Falou assim, é só você fazer isso. Ele falou uma coisa tão idiota, que é tipo assim, não, esse conselho, a maioria das pessoas não, tipo assim, não encararia o poder que teve isso, mas pra mim ele falou, cara, porque eu disse assim, mas eu não sei o que eu vou falar daqui a 100 semanas, eu falei pra ele, uma coisa assim, você sabe o que você vai falar na semana que vem? Eu falei, eu sei. Ele falou, então é isso que importa. Se toda semana você souber o que você vai fazer na semana seguinte, cara, tá tudo certo. É só você ter o conteúdo da próxima semana e entregar esse conteúdo toda semana. Ponto, acabou. Faz isso, repete. Aí eu tava muito nervoso na aula 1. Cara, na aula 2, eu era muito. Eu era mais jovem na época, eu falava mais palavrão, eu tinha o meu sotaque, era muito mais do sul, do Rio Grande do Sul, que hoje eu já perdi um pouco esse sotaque, porque eu fui pro Paraná, depois pra São Paulo. Então, assim, hoje, e eu até forço pra não ter um. Eu faço esforço pra ter um sotaque mais genérico, mais neutro, mais neutro, neutro é a palavra, não genérico, mais neutro para conectar mais com todas as pessoas. Isso é falta de personalidade, não, meu querido. Isso é estratégia de negócio para botar dinheiro no bolso. Eu aceito não ter personalidade. Se você quer dizer que é falta, falta de personalidade, foda-se. Antes sem personalidade rico do que com personalidade pobre. É isso. Eu não tenho personalidade. Pronto, já acabou. Fique com a sua. Fique com a sua. Aí o seguinte, então eu comecei a fazer esses conteúdos, aí fiz a minha segunda live, tava explicando um negócio na minha segunda aula, e aí eu falei, cara, e aí tem essa técnica aqui, tudo aqui você pode botar o nome que você quiser, mas nisso daqui em específico você tem que chamar de subido. Você tem que botar um nome subido aqui nesse negócio. Era uma técnica de subir anúncio online, nem é mais útil hoje em dia. Aí eu falei, você tem que usar esse nome, e aí, cara, essa live, tipo, tinha assim, sei lá, acho que tinha 90 pessoas ao vivo. E aí começou no chat as pessoas, hashtag subido, hashtag subido, hashtag subido. E eu falei, essa é a hashtag da nossa live de hoje, é a hashtag subido. A partir de hoje toda live vai ter uma hashtag subido, manda um hashtag que animal. subido. Na live número 13 eu voltei e o povo já tava lá, hashtag subido, hashtag subido, hashtag subido, hashtag subido. E aí, cara, aí eu ficava toda a live, eu criava uma hashtag, então eu tinha essa coisa das hashtags, mas a hashtag suprema era o negócio do subido. E aí eu comecei a identificar que as coisas que eu fui muito, tipo assim, eu tava muito tentando agradar as outras pessoas, criando conteúdo para as outras pessoas, óbvio que eu tava me esforçando para gerar valor para as outras pessoas, mas eu não me deixava eu ser eu nos conteúdos. Eu não falava uma besteira, eu não dava uma risada. E eu, cara, eu sou a pessoa, eu digo que rir é um hábito, entendeu? Eu tenho o hábito de dar risada. Outro dia o cara me mandou assim, nossa, que horror esse cara, ele ri de qualquer coisa. Eu falei, nossa, que horror é a sua vida, irmão. Tipo assim, coisa boa você rir de qualquer coisa, entendeu? Mão amada, entendeu? Falta de sexo, isso daí, sem dúvida. Porra, que vida triste. Então, assim, cara, eu comecei a ser mais eu. Vi que quando eu era eu, toda vez que eu era eu, que massa, cara, eu tinha um pico de engajamento. Então, a audiência me recompensou por eu ser eu, por eu ser o meu jeito, por eu fazer uma piada ruim, por eu cair numa pegadinha que o chat fazia comigo. E eu comecei a ter essa troca de olhar pro chat, cara, como uma comunidade. E aí um dia eu pensei, pô, isso aqui tá virando uma comunidade. Aí eu falei, cara, é isso que eu vou fazer. Um mês fazendo live, eu falei, eu vou criar uma fucking comunidade. É essa parada que eu vou fazer agora. Aí eu criei a comunidade e o negócio começou a escalar, assim, incansavelmente. Aí eu comecei a ter que contratar gente. Aí eu, fazia tudo no começo. Eu comecei a contratar o financeiro. Aí contratei o Léo, meu amigo da faculdade, para ser o suporte. Aí eu contratei o fulano, contratei um amigo meu. Então eu fui, cara, eu gosto de falar, eu aprendi isso com a Pri, com a minha esposa, que quando você tá crescendo a sua esposa, quando você tá crescendo a sua empresa, você tem algumas fases da sua empresa. A primeira é o Stranger Things, tipo seriado, sabe? Que é você e mais 5 amigos. Depois você entra na fase dos 12 apóstolos, que é você e mais 12 pessoas. Entendeu? Alguém vai te trair, vai ser o Judas, é o seu primeiro processo trabalhista, ele nasce aí. Mentira, eu nunca tive um processo trabalhista. E aí depois você começa a crescer a empresa de uma maneira mais consistente. E aí assim, começou a crescer, comecei a juntar muito caixa na empresa, então meu estilo de vida era muito barato nessa época. Eu comecei a juntar muito, muito, muito caixa. E aí eu tinha dinheiro para contratar boas pessoas, eu tinha um olho para encontrar boas pessoas, só que o começo da comunidade ele ainda exigia pouca gente, eu não tinha necessidade de ter tantos colaboradores. O Mairo estava comigo no começo dessa jornada, depois ele saiu, aí eu fiquei carreira solo. Só que eu não fiquei carreira solo por muito tempo, porque aí eu comecei a me relacionar com a Pri,
a gente começou a ficar junto, começou a se aproximar, começamos a aproximar os negócios, e aí a gente juntou as nossas empresas no Grupo Permaneu, que hoje é uma holding, onde a gente tem várias empresas embaixo dessa holding, e aí, cara, aí foi que minha visão de como empreender, de como fazer uma empresa, começou a crescer por esse relacionamento com a Pri, e porque, cara, eu fui assim... eu vou usar um termo que eu acho que eu nunca usei. Eu era um rato de mastermind. Todo mundo queria me convidar para ir nos masterminds. Todo mundo queria me convidar para falar de tráfego pago. E eu ia, porque para mim era tipo assim, pô, avião de graça, hotel de graça, passeio de graça, entendeu? Tipo, Sim. vambora, entendeu? Pô, mastermind não sei onde, tô indo. Eu ia lá, fazia uma palestra, sentava e assistia, e tinha pessoas falando sobre gestão, sobre criação de empresa, sobre estruturação, sobre tributação, sobre como formar suas lideranças, sobre financeiro, sobre criação de plano de bonificação. E eu tenho o quê? Eu tenho a habilidade da engenharia, eu sei estudar, então eu tava lá, anotando tudo. E aí eu fui aprendendo e me desenvolvendo como um empresário. Só que ao mesmo tempo que eu fazia isso, eu sabia que o que eu queria ser, aí, cara, volta pra história que eu comecei no começo. Cara, eu queria ser professor, velho. Aí eu virei professor. Eu sou um professor da internet. É isso que eu falo. O meio que eu utilizo é isso daqui, entendeu? Eu boto o celular aqui no meu tripézinho, eu olho pra câmera aqui. O meio do ensino é a internet, mas eu sou um professor. É o que eu mais gosto de fazer na minha vida, é ser professor. Cara, todo dia eu gravo aula, todo dia. Uma coisa que eu faço desde ali 2018. É um negócio que eu comecei a fazer e nunca mais parei. Então, o meu tesão é aprimorar minha comunicação, é melhorar as minhas habilidades de ensinar, é ser um gestor de tráfego melhor, é ser um dono de uma agência melhor para que eu possa ensinar isso para os meus alunos. Então, eu aprendi essa frase com o JP, lá, o CEO da Hotmart, que o melhor professor é aquele que faz o que ensina, o segundo melhor é o que fez. Pô, eu quero ser o melhor, então eu sou competitivo, eu quero ser o professor que faz o que eu ensino. Então, eu ainda sigo tendo contato com a operação, muito menos, é óbvio. Eu estou muito mais numa veia estratégica e tática hoje do meu negócio, mas é isso que eu quero fazer. Então, por mais que eu seja um gestor, eu seja um empreendedor, pô, o meu dia, que é o meu sonho de consumo, é o dia que eu só faço conteúdo, entendeu? Mas é claro, tem que resolver um pepino, alguém me chama, uma one-on-one, meu liderado tá dando um problema, eu tenho aqui meus 4 liderados, que eu tenho que tomar conta deles e desenvolver, e vamos fazer o seu PDI, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Pô, é a treta da gestão do dia a dia, né? Depois você assina o contrato para ser um produtor de conteúdo, para criar uma empresa na internet, quando você viu as letras pequenas diziam que você ia ter que ser ia ter que aprender gestão, ia ter que aprender a treinar pessoas, liderar pessoas. E não tem. Quando você se envolve no crescimento de um negócio, isso vai acabar acontecendo. Mas eu tentei fazer isso, e acredito que eu tenho feito isso, sem perder a essência da comunidade, assim, sem perder a essência dos alunos. Porque você me perguntou da comunidade, eu vou voltar nessa pergunta. Cara, eu acho que assim, o grande motivo pelo qual eu tenho uma comunidade forte são dois. 2 motivos. O primeiro motivo é porque eu sou uma pessoa que gosto de participar da comunidade. Eu sou um cara da galera. Então, assim, eu não sou tipo... Eu faço um evento presencial, 5 mil pessoas. Meu sonho era tirar foto com todo mundo. Impossível, só fazer as contas, multiplica 5 mil e bota numa estimativa positiva que você vai demorar 10 segundos para tirar cada foto. Você vai ver que eu vou passar 3 dias tirando foto e não vou conseguir tirar foto com todo mundo. Mas toda vez que eu posso, eu gosto de estar perto das pessoas. Eu adoro que, peçam para tirar foto comigo. Eu adoro ver os alunos, gosto de escutar, gosto de participar da comunidade. Quando eu tô de bobeira, minha procrastinação produtiva é abrir minha comunidade, ler o que a galera tá falando, responder o povo. Eu gosto disso. Eu participei muito ativamente da construção ali da comunidade, fazendo parte da comunidade. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, cara, mais uma vez, é a sorte na minha vida. Eu tenho a sorte e aí é a preparação e a exposição, né? Mas eu tenho a sorte de estar num mercado em que eu afeto diretamente uma das áreas mais sensíveis de todo brasileiro, que é o ganha-pão, né? É o dinheiro que a pessoa ganha, entendeu? Então, assim,
Pô, é muito louco, cara. A frase que eu mais. E parece bullshit, mas eu juro pra você, assim, por tudo. A frase que eu mais. Eu sei qual que é a frase que eu mais escuto dos meus alunos. É você mudou minha vida. Eu juro. É o que eu mais escuto. É a primeira pessoa me olha, eu juro, assim. É repetitivo. A pessoa, cara, você mudou minha vida, 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 você mudou minha vida. Porque, pô, eu ensino o cara um trabalho que ele consegue ter um conforto, um certo conforto, ele é remunerado bem pelo tempo que ele gasta, ele consegue, às vezes, estar perto da família dele, se ele não trabalha numa empresa, ele consegue trabalhar da casa dele, ele consegue viajar, ele consegue ganhar uma grana melhor, ele consegue ganhar seus 5.000 reais por mês. Então, assim, a gente fala dos 10 mil, cara. Pô, outro dia eu fiz um vídeo e eu fiz as contas. Eu falei, cara, eu teve uma época ali que eu era gestor de tráfego, eu ganhava 30, 50 mil por mês. Aí eu falei, pô, quanto será que eu ganho hoje por dia? Eu fui fazer a conta e eu me impressionei, entendeu? Tipo assim, é muito dinheiro. Eu falei, cara, dá mais de 50 mil por dia se eu fizer a conta, entendeu? É tipo, é idiota, entendeu? É assustador. Só que assim, uma coisa que eu aprendi é eu não desvalorizei os 10 mil por mês, entendeu? Então assim, se você for ver as minhas promessas, eu não prometo pra pessoa que ela vai ganhar milhões por ano. Eu falo, não, cara, você vai buscar de 5 a 10 mil, porque 5 a 10 mil é tipo, foi quando eu fiquei rico a primeira vez na vida, foi quando a minha mãe tava ganhando tipo 5 mil. 10 mil é dinheiro para um caralho. 20, cara, a pessoa que ganha 28 mil tem a linha de corte lá, 1% dos brasileiros ganha 28 mil É, por mês. Eu tenho muito aluno que ganha isso, entendeu? Então assim, e mais uma vez, o cara olha pra mim e diz, pô, você mudou minha vida. Eu não gostava de ouvir isso porque eu não gosto de ser protagonista da vida dos outros. Eu dizia, cara, vamos fazer o seguinte, fazer um trato aqui com você. Você mudou sua vida. Eu participei, eu sou coadjuvante. Eu tava ali de. Você pode me dar o Oscar de melhor ator coadjuvante, eu aceito ele, mas na sua história, cara, pô, você que tem que ser o cara que você tomou as decisões, entendeu? Ah, eu tive sorte de te encontrar. Eu falo, beleza, você pode ter tido sorte, mas, pô, você se preparou, você fez, você botou a cara, porque é isso que você falou, entendeu? Quem tem sucesso é quem faz o quê? Quem senta e vê aula? Não. Eu também, eu era bom de sentar e ver aula, mas, pô, eu abordei o professor lá atrás e ofereci ele para fazer o lançamento dele, eu fui atrás dos primeiros clientes, eu peguei aqueles clientes ali que o Maero me comia 50% e eu dizia, falei, cara, eu vou pedir indicação para essas pessoas, não sabia nem como é que. Fui no Google, como pedir uma indicação. Ah, entendeu? Tinha uma resposta lá. Aí eu falei, vou mandar. Eu com o Google aberto mandando áudio pro cara, entendeu? Oi, falando, tudo bom? Tipo, scriptado, não tinha chat GPT nessa época. Então, assim, foi isso, assim, participo muito da minha comunidade e, cara, boto dinheiro no bolso dos outros. Eu tô cada vez, assim, na última semana eu tô com isso mais claro na minha cabeça, que é, meu trabalho é ensinar? Mas meu trabalho é fazer as outras pessoas ganharem dinheiro com... Aí o tráfego pago é só um mecanismo, porque... Cara, ninguém acorda e diz assim, nossa, meu sonho é ser um gestor de tráfego. Porra, não. Ninguém, tá ligado? Ninguém, não é. Não é uma profissão romântica. Eu falo, cara, não é divertido muitas vezes, entendeu? Às vezes é o contrário, às vezes é bem sim. chato, maçante, mas, Aham. cara, pô, um chato maçante que paga bem, às É. vezes é melhor do que um divertido que te deixa nas... Ah, mas você não vai aproveitar a sua vida? Claro que eu vou, eu tenho liberdade de tempo, eu posso trabalhar aqui no meu trabalho chato durante um período, mas, pô, eu faço meu horário, eu faço a minha agenda, eu tenho mais liberdade de tempo com esse trabalho, que às vezes é chato e eu tenho que dar o sangue ali para aprender um negócio difícil, do que um trabalho que alguém controla 100% da minha agenda. Cara, que aula, viu? Que aula. Meu Foi mal, Deus. eu falo demais, cara. Eu falo demais. Se Cara, você me der maravilhoso, corda, velho. eu vou ficar aqui, Isso já entendeu? vale mais do que 2 anos de curso aqui, de muita coisa que a gente vê aí. Agora, você falou um negócio, cara, a minha primeira aula não foi muito boa e tal. Você é um cara que comunica muito bem. Como que foi? Você sempre foi assim? Você tinha o dom de comunicar? Não? E o que você acredita que as pessoas precisam fazer para melhorar a comunicação, que para mim também é uma das principais armas que a gente tem aí para ser Total. bem sucedido, né, Não, cara? não, não. Cara, a comunicação é a habilidade do sucesso, assim, não tem jeito. O meu pai fala o seguinte, ele diz assim, ele falou uma frase a vida inteira e eu não entendi até que eu fiquei mais velho e eu vivi isso. Ele diz: o melhor jeito de você fazer qualquer coisa é você fazendo. Melhor maneira de você virar um bom comunicador é você se comunicando. Não tem jeito. Eu virei um bom comunicador porque eu me coloquei num ambiente, me expus a um ambiente em que eu precisava ser um bom comunicador. A minha comunicação ela já deu um grande salto quando eu comecei a fazer as consultorias e eu tive que começar a colocar as minhas ideias numa ordem lógica, porque alguém do outro lado estava me pagando para eu ensinar alguma coisa para aquela pessoa.
Então esse foi o primeiro momento que a minha comunicação começou a crescer. Só que eu gosto de dizer o seguinte, que a nossa habilidade de comunicação, ela depende do formato. Pedro, como assim depende do formato? Cara, uma coisa é você tá numa aula 1 a 1 com uma pessoa num Zoom e você ser um bom comunicador. Outra coisa é eu dar play numa câmera e saber que eu tô gravando uma aula para milhares de alunos e eu tenho que ser um bom comunicador. Outra coisa é eu subir num palco e ser um bom comunicador. Outra coisa é eu fazer um stories e ser um bom comunicador. Eu gosto de dizer que, cara, tem gente que se você pegar o celular e der pra pessoa gravar o conteúdo assim, com o celular em pé, ela consegue gravar. Agora, se você deitar o celular e fizer assim, Ferrou. a pessoa não consegue, ela trava na hora. Ela fala assim, não, tipo assim, tem gente que sabe gravar anúncios, tem gente que sabe fazer stories. Eu desenvolvi a minha comunicação e eu entendi isso, que o formato, ele era diferente, porque, pô, me botava numa reunião com o time do Mairo, antes de eu começar a produzir conteúdo, ou o time do meu cliente, sei lá, 15 pessoas na reunião, eu tinha que justificar para eles a estratégia de tráfego, ou pior, por que não deu resultado a última campanha que a gente fez? Cara, eu ia desenrolar, eu ia ser um bom comunicador ali. Então, o meio, esse formato, eu fui me moldando nele. Então, fiquei bom em fazer reuniões, fiquei bom em fazer, ensinar as pessoas num a um. E aí, eu encarei o novo desafio, que era, pô, vou começar a fazer stories, vou começar a aparecer na frente da câmera, primeira vez na vida, meu Instagram não tinha uma foto minha, eu nunca tinha botado a cara na frente da câmera para gravar um vídeo. Então, assim, eu era um zero à esquerda me comunicando. Mas, assim, eu e todo mundo que começou, entendeu? Eu gosto de falar para as pessoas, tem gente que me julga mal quando eu falo isso. Eu digo assim, cara, é mais fácil na vida você já encarar a realidade de que você não é especial e você não é naturalmente bom nas coisas. É um peso que você tira dos seus ombros. Cara, eu não sou especial, não sou naturalmente bom nessas coisas. Beleza, se eu não sou especial, eu não sou naturalmente bom nas coisas, qual que é o caminho para eu me desenvolver em qualquer coisa da vida? É começar e não parar mais. Ponto, acabou. A minha professora, eu faço yoga todos os dias, minha professora fala para mim, Pedro, você é o meu pior aluno, mas você é o meu aluno mais avançado. Ela disse, você é o meu pior aluno e meu aluno mais avançado. Você é o meu pior aluno. Porque cara, eu sou a pessoa que mais demora para se desenvolver. Eu não tenho dom, eu não tenho... Eu sou travado, eu sou um zero à esquerda. Mas eu tô há 5 anos praticando sempre. Então, assim, as pessoas morrem na praia, entendeu? O cara acha que é fácil fazer alguma coisa todos os dias por 6 meses. É uma coisa, não é uma tarefa fácil, mas você pode fazer uma coisa todos os dias por 6 meses. Cara, se eu fizer uma coisa uma vez por semana durante 6 anos, provavelmente em 6 anos, quando der os 6 anos, você fez só os 6 primeiros meses, eu vou estar muito mais longe que você. Então, assim, na minha habilidade de comunicação foi, pô, eu fui encontrando ambientes em que eu podia treinar essa minha comunicação e me expor para me comunicar. E aí eu fui encontrando mecanismos de fazer isso, porque para mim melhorar em alguma coisa sempre foi isso. Como é que eu fiquei bom no tráfego? Pô, eu estava num ambiente onde eu tinha a oportunidade de gerenciar altas quantidades de investimento. E aí, quando eu resolvi ficar bom em fazer vídeo, como é que foi? Comecei a fazer stories, era horrível. Comecei a fazer live, era horrível. Live eu falei o seguinte, cara, live não vai ter jeito. Toda terça eu tenho que voltar aqui e vou fazer isso. Eu tô 276 semanas fazendo isso. Então, assim, daqui a pouco eu vou ficar bom. Na 87 eu vou estar muito bom. Eu invento uns números aleatórios na minha cabeça. E aí, pra produção de vídeo no Instagram, cara, o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu tinha muita vergonha de gravar nos stories, porque eu tinha medo que 2 pessoas me julgassem. Primeiro, eu tinha medo que meia dúzia de amigos meus iam me julgar, iam me chamar de blogueirinho. Nossa, você tá... Assim, o que você tá fazendo? Vendedor de curso agora, né? Vendedor de curso. Eu tinha medo de meia dúzia de amigos. E eu tinha medo e isso é uma coisa que a maioria das pessoas não admite, é o auto-julgamento. Tanto que eu digo assim, cara, uma vez eu falei pra menina, você tem medo de que você mesma vai se julgar? Ela disse não. Eu falei assim, quando você grava um áudio no WhatsApp, você escuta o seu áudio? Aí ela falou, escuto. Eu falei, por que você escuta o seu áudio se você não tá se julgando? Você se julga, você escuta o seu áudio, você pensa, caralho, minha voz é estranhaça. Nossa, eu tô horrível aqui. Você, tipo assim, cara, você tá na câmera, você tá olhando, a única coisa que você consegue perceber, sei lá, é aquele fiozinho de cabelo que tá fora do lugar, entendeu? Para as pessoas, não, mas porra, tudo que você consegue olhar na câmera, as pessoas, quando você olha outra pessoa, você vê a imagem inteira das pessoas. Quando você se olha, a gente é uma máquina de procurar defeitos, e nem sei onde são defeitos, são coisas que só você
tá reparando no final das contas. Cara, eu lembro que isso acontece seguido, entendeu? Tipo, teve um vídeo do YouTube que eu gravei que eu juro, tinha um fiozinho assim que ficava pra cima no meu cabelo. E aí eu falei pro time, eu falei, cara, será que eu regravo? E eles, por quê? Eu falei, por causa daquele fiozinho no meu cabelo. O cara falou assim, cara, ninguém viu essa merda. Ninguém reparou, não é possível. Foda-se, né? Então, assim, como que eu desenvolvi essa comunicação? Eu tinha medo de me expor pra meia dúzia de amigos e pra mim. Cara, eu nunca esqueço. Um dia eu abri o meu Instagram aqui, uma pessoa me mandou mensagem, sei lá, o Jefferson era o nome do cara. Aí eu abri sem querer a conversa com o Jefferson, e aí no Instagram, não sei se vai dar pra ver aqui, tem esse cantinho aqui, tem tem a câmerazinha aqui. Você pode responder a pessoa com um vídeo. Aí eu tava, tipo assim, todo descabelado, todo remelento, tinha acabado de acordar, olhei assim meio de cima pro celular, assim, tipo, com aquela visão assim meio esquisita, e eu apertei pra gravar e falei, fala Jefferson. Falei, cara, sua dúvida é muito pertinente. Você tem que fazer o seguinte, ó, para você saber se o Pixel tá instalado corretamente, você precisa botar o Pixel Helper lá no seu navegador. Fechou? Tamo junto. Qualquer dúvida me manda aqui. Cara, fiz isso. Mandei o vídeo pro Jefferson. O Jefferson surtou, ele pirou. O cara falou, meu Deus, o Pedro Sobral me gravou um vídeo. E aí eu peguei e falei, cara, eu gravei esse vídeo, então eu treinei gravar um vídeo. Em 15 segundos eu respondi muito mais rápido do que eu escreveria, porque eu falo rápido, e o Jefferson pirou. Então eu treinei um vídeo, eu falei mais do que eu falo, fui mais rápido, fui mais eficiente respondendo, e o Jefferson pirou. Cara, abri a próxima pessoa do meu Instagram e comecei a fazer isso 150 vezes por dia. 150 vezes por dia. Eu falava, na época o story tinha só 15 segundos. Cara, eu demorava ali, deixa eu fazer a conta aqui só para ver se eu não tô errando. É isso aí. Eu demorava 45 minutos, porque tinha o tempo de trocar entre uma conversa e outra, 150 vezes, 45 minutos do meu dia. Meu trabalho era gravava vídeo. E aí eu tava num ambiente controlado, tava me expondo somente para uma pessoa. Meus amigos não iam me julgar. Eu não abri aquele meu vídeo para ficar vendo aquilo ali. E aí eu fui fazendo. Aí eu dominei o formato de fazer nos stories. Aí eu comecei a gravar anúncio. Primeira vez que eu gravei anúncio, cara, meu rolo da câmera, a primeira vez que eu gravei anúncio do celular, tipo assim, é desse tamanho, é tipo assim, é gigante e tem um vídeo favoritado. Tem um vídeo. E se eu olhasse hoje, se hoje eu gravasse aquele vídeo, eu ia dizer assim, cara, que horrível isso aqui, entendeu? Tipo, que decadência. Que decadência, que vergonha alheia esse vídeo aqui. Então, assim, foi a prática, entendeu? Não tem muito o que fazer. Óbvio que, assim, depois eu, fui estudar comunicação. Quando eu fui palestrar, eu fechei uma mentoria com alguém que entendia de palestra para me ensinar. Comprei cursos que falavam sobre comunicação, li livros que falavam sobre comunicação. Mas isso foi a lapidação, entendeu? A prática mesmo, ninguém fica bom se comunicando. Cara, é igual natação. Não adianta ler livro de natação, não adianta fazer mentoria de natação fora da piscina. Tem uma hora que você tem que pular na piscina e nadar, entendeu? É isso. Então foi isso. Só que eu fui assim, de maneira intuitiva, eu fui fazendo esse passo a passo, essa jornada rumo à minha melhora de performance. Muito bom. Meu rolo da câmera da primeira vez que eu gravei no tá? Tudo com a mesma roupa. Aí eu tenho. Cadê? Tá aqui. Eu tenho um vídeo favoritado que tem uma. Dá pra ver só uma sombrinha aqui do coraçãozinho ali. Muito bom. É isso, cara. né? Então, tipo, fui melhorando com o passar do tempo. Não teve muito segredo, não. Dar a cara a tapa. Muito bom. E você comentou sobre o yoga, você faz todos os dias. Cara, aí você tem um business gigantesco e como que é essa rotina? Como que você hoje consegue conciliar o que você tem que fazer, já casado? É vida pessoal, vida profissional, curtir a vida, mas tem que gravar live toda semana, fazer exercício e etc. Como é que você faz aí o equilíbrio? Ou se consegue equilibrar? Não, eu consigo. Cara, é assim, ó, é o seguinte, eu sou muito da teoria, falo essa frase muitas vezes. Quando eu comentei isso, e ainda bem que eu comentei, que eu me lembrei que eu falei isso. Que eu falei o seguinte, que o Maier, ele me deu uma desbloqueada quando ele me contratou. Porque eu falei, eu era pago para estudar. Eu era pago para estudar inglês. Eu falei, estou sendo pago para me desenvolver, para ficar melhor. E aí eu lembro que quando eu morava sozinho, um dia eu tive não foi uma iluminação, assim. Tem gente que acha que meditação é uma coisa meio transcendental. Não, cara, eu só sentava e passava 10 minutos respirando e tentando focar na minha respiração e não pensar no boleto que eu tinha que pagar no outro dia. Era isso. Mas um dia eu meditei e eu saí pra correr depois e eu
me liguei, eu falei assim, cara, olha que louco. Eu tinha recebido aquele dia uma distribuição de lucros da empresa, um PLR. Aí eu falei, olha que louco, eu acabei de receber, tipo assim, uns 30 mil reais da empresa, era um bônus semestral. Falei, pô, acabei de receber 30 mil reais e eu meditei e tô correndo agora. Eu falei, eu meio que tô sendo pago para fazer isso. E aí eu falei assim, cara, eu sou pago pra estar na minha melhor. E eu sei que essa minha melhor versão é tipo uma coisa que é muito coach, mas, cara, eu tava sendo pago pra estar na minha melhor versão, entendeu? Eu tava sendo pago pra estar performando, pra estar bem, pra estar disposto, pra estar com energia. Eu tava sendo pago pra me alimentar bem, pra me exercitar, pra dormir bem, pra estar com a cabeça boa. Cara, eu já tive vários colaboradores liderados meus que passaram por situações difíceis na vida. Cara, agora eu tive um momento aqui da minha empresa que 2 lideradas minhas acabaram relacionamentos de anos. Cara, foi uma fossa, entendeu? Elas não estavam performando. A vida, a gente não é. A gente não tem gaveta, entendeu? A gente é uma coisa. A gente. Sempre constante, né? É, a gente é uma coisa só. Então, assim, pô, se a sua vida tá uma bosta em alguma coisa da sua vida, vai afetar o seu trabalho. Se você tem áreas da sua vida que estão muito ruins, vai afetar o seu trabalho. Eu sou a pessoa assim, a minha esposa fala, pô, o Pedro, cara, ele tem que fazer a dieta dele e ele tem que treinar todos os dias. Isso daí é o meu passe, ela diz, é o meu passe, é a minha passagem, o meu ingresso para paz mental e um marido feliz, entendeu? É tipo assim, é tipo ter o ditado, né? Happy wife, happy life, esposa feliz, vida feliz. Exatamente. Mas ela também tem, ela olha e fala assim, cara, tem algumas coisas básicas ali que ele tem que fazer no dia dele que vão deixar ele bem. Então, até hoje eu vivo uma vida que eu escolho e fazer as coisas, e aí algumas delas são as principais, que vão fazer com que eu esteja no meu ápice da minha performance. Eu patrocino um amigo meu de infância, ele é lutador de jiu-jitsu profissional. Eu patrocino ele, porque ele é muito meu amigo, ele é muito bom. E aí, esse meu amigo Gabriel, uma vez ele postou um stories, e aí falando que estava se preparando para o campeonato mundial, que ele ganhou na Califórnia, e aí ele estava fazendo stories, ele publicou, e aí eu falei assim, caraca, você tá no seu auge, mandei para ele. E ele falou assim, cara, eu tô indo pro campeonato na semana que vem, se eu não tivesse no meu auge, tava tudo errado. Aí eu falei assim, nossa, olha a mentalidade do cara que é atleta, entendeu? Se eu não tô no meu auge, tá tudo errado. Então hoje eu tô o tempo inteiro me observando, eu tô falando assim, cara, eu tô no meu auge, e é óbvio que tem momentos que eu também não sou um psicopata da produtividade, da performance o tempo inteiro. Pô, cara, domingo eu fiz evento sexta, sábado, domingo eu passei, cara, 90% do meu dia deitado na minha cama vendo seriado, entendeu? Tipo assim, às vezes eu jogo 3 horas de LOL na minha vida, entendeu? Eu não sou também uma máquina de performance incansável. Eu gosto de passar tempo com a minha esposa, eu gosto do meu tempo livre. Mas, cara, a rotina pra mim ela é uma coisa que ela torna toda a vida mais fácil e mais. Tem uma filósofa, o nome dela é Viviane Mosé. Não é muita gente que conhece ela, mas ela é muito boa. E ela diz o seguinte: ela tem uma frase dela que eu escutei do professor de redação que eu tentei lançar e não deu certo. Escutei no ensino médio. E aí ele mostrou um vídeo dela, e esse vídeo ela falava o seguinte: que os nossos limites nos potencializam. E aí ele deu uma aula sobre isso. E aí, tipo assim, que, pô, você morar numa única casa e não ser um nômade digital é um limite. Você está limitado a um local geográfico. Isso te potencializa. Você ter uma profissão, isso te limita, mas isso te potencializa. Você ter uma rotina, você está estabelecendo limites, blocos do que você vai fazer em cada um dos momentos do seu dia. Você está se limitando em blocos de tarefas, mas isso te potencializa. Você está com uma única pessoa, é o limite. Pô, eu escolho estar só com a minha esposa, ficar só com ela, ser fiel a ela. Isso me potencializa. Então, a gente tem que escolher com sabedoria quais vão ser esses limites que vão nos potencializar. Eu acredito que a gente tem que sempre, então, viver uma vida equilibrada? Não. Teve uma época da minha vida ali que eu tava maluco e, cara, eu tava saindo de um estágio. O início, né? Você sair da inércia é mais difícil do que as leis de Newton, né? Então, assim, sair da inércia, como não vou entrar na parte física aqui, mas você sair da inércia é mais difícil do que você manter um corpo em movimento. Então, a gente precisa de muito mais força para fazer um corpo sair da inércia. Você sair do zero, você começar a gerar resultado, e essa saída da inércia, pô. Foram os meus 3 primeiros anos ali de gestor de tráfego, até a coisa começar a desenrolar. E depois, quando eu comecei a criar o meu produto, também eu tive que fazer mais uma saída da inércia. Todos esses começos, eles são dolorosos e vão exigir desequilíbrio na sua vida. Vão exigir que você sacrifique algumas coisas da sua vida por outras. Tem coisas que eu não estou disposto a negociar. Por exemplo, eu digo, qual que foi a primeira coisa que eu comprei com dinheiro? 8 horas de sono.
muito difícil, assim, a minoria dos dias da minha vida eu durmo menos de 8 horas. A minoria. Às vezes acontece, às vezes eu, pô, sei lá, por algum motivo eu tive que trabalhar até muito mais tarde, no outro dia eu tinha um compromisso de manhã, mas assim, é uma raridade suprema na minha vida. A maioria dos dias, cara, se eu vou dormir, tem gente que pergunta, que hora você acorda? Eu tento acordar todos os dias entre 6h30 e 7 horas, mas eu acordo 8 horas depois que eu durmo. Ponto. Se eu for dormir a 1 da manhã, eu vou acordar às 10. Na maioria dos dias da minha vida. Então, tem coisas que eu começo a não negociar. E quanto mais você cresce, mais eu ganhei dinheiro na vida, mais eu fui tornando as coisas inegociáveis. Então, assim, eu tenho alguns horários na minha vida ali que eu não abro mão. Às vezes a pessoa quer marcar reunião comigo 5 da tarde, cara, 5 da tarde eu vou treinar. Não tem. É tipo assim, tem que ser algo muito extraordinário, muito urgente. Ou, pô, por uma mancada minha eu não consegui falar com a pessoa e a minha palavra tá em jogo. Óbvio, eu não sou. A gente tem que ter razoabilidade. Eu aprendi essa palavra com a minha esposa. Razoabilidade. Você tem que ter esse pouquinho de noção de quando que você vai abrir mão das coisas ou não vai. Mas eu sou uma pessoa muito metódica, como talvez já deu pra perceber. Cara, eu separo todo o meu dia em tudo aquilo que eu vou fazer. Então assim, se eu pegar a minha agenda aqui, ela é toda coloridinha e eu tenho exatamente tudo que eu vou fazer no meu dia. Por exemplo, hoje eu tenho 45 minutos que estão descritos aqui como bloco de estudo. Cara, eu boto o tempo que eu vou estudar na minha agenda, entendeu? Então, eu tô vendo um curso de filosofia aleatório. Então assim, de manhã eu tenho o tempo que estava escrito aqui, pô, minha aula de yoga. Eu tenho o tempo que estava descrito aqui da minha leitura, o tempo que eu vou estudar francês, o tempo que eu vou responder minha comunidade. Eu planejei vídeo do YouTube hoje, eu fiz 2 reuniões, eu tenho o meu horário de almoço tá planejado, isso daqui que a gente tá conversando tá planejado. Então assim, cara, tem gente que fala assim, eu não tenho tempo. Não, cara, tempo todo mundo tem igual, entendeu? Não tem tempo é a coisa mais ridícula que qualquer pessoa pode falar. Tempo todo mundo tem. Todo mundo tem tempo. Todo mundo, não, eu não tenho. Não, cara, você só não tem tempo quando você morreu. Quando você morreu, aí você não tem tempo. Aí o seu tempo acabou. Agora, o que você não tem é você não está organizando, você não está separando esse tempo na sua agenda. Então, assim, quando as pessoas me perguntam, outro dia um amigo me perguntou, pô, por que você não começa a fazer jiu-jitsu, ser todos os esportes, alongamento, não sei o que. Eu falei, cara, porque hoje eu não consigo, eu não quero, não é que eu não consigo, eu não quero separar o tempo para fazer isso na minha agenda. E às vezes é mais fácil você dizer eu não tenho tempo, como se fosse uma coisa que não é culpa sua que você não tem. É mais fácil a gente falar isso do que você dizer, pô, eu não quero fazer isso, entendeu? Eu não tô disposto a abrir, sei lá, deixa eu ver quanto tempo eu usei meu celular hoje. Minhas 1h37 que eu fiquei no meu celular hoje, eu não quero abrir mão disso daqui para ler um livro. Não quero abrir mão dessas 1h37 para estudar. Não quero abrir mão. Assim, então, olho para minha agenda e eu não sou perfeito. É óbvio que eu tento seguir isso daqui e eu dou mancada, entendeu? Às vezes eu não faço o que está descrito aqui que eu tinha que fazer. Às vezes eu procrastino, às vezes eu me enrolo, às vezes eu gasto tempo vendo um vídeo no YouTube. Às vezes eu acho que uma tarefa vai demorar 1 hora, ela demora 2. Então, existe essa administração da rotina e a administração dos imprevistos, que eles vão acontecer. Tá? Depois de um momento da minha vida, eu comecei a descobrir que assim, é normal eu terminar o meu dia e não ter conseguido ter feito tudo aquilo que eu tinha para fazer naquele dia. Minha to-do list ela é infinita, entendeu? É tipo o feed do Instagram, minha to-do list. É tipo assim, vai surgindo, você vai rolando, ela vai aparecendo novas coisas, entendeu? E quanto mais eu resolvo, mais as pessoas vão me devolvendo problemas. Então, tem 1000 coisas na minha to-do list que é, sei lá, agendar reunião com fulano, responder Beltrano, fazer a palestra, planejar o conteúdo, tipo assim, eu tenho que planejar uma mentoria amanhã, eu tenho que mudar os slides de uma palestra que eu ia fazer de um jeito, o meu time pediu para fazer de outro. Então, eu sei aquilo que eu tenho que fazer. E para mim, assim, cara, é não acordar e viver no deixa a vida me levar, a vida leva eu vou fazendo uma coisa de cada vez, porque eu sou assim. Não, você não é assim, entendeu? Se você tá dizendo que você é assim, você é improdutivo, é isso. Se você sabe o que você tem que fazer no dia, se você tem o seu planejamento, e é aquilo, né? Nem sempre é fácil. Segunda-feira eu matei minha aula de yoga. Eu tento fazer todo dia, mas, cara, segunda-feira eu já olhei, a aula era meio-dia, era 11h30, eu tinha sido... Putz, eu dei uma enrolada, 1 hora de manhã ali, eu dei uma enrolada, me passei numa reunião com uma pessoa que a gente ficou falando umas asneiras, saímos do assunto da reunião, a gente começou a falar de outras coisas, aí eu olhei 11h30, eu falei, pô, cara, eu tenho que terminar esse trabalho aqui, mas eu vou ter que sacrificar esse tempo que era pra mim. Aí eu mandei mensagem pra professora, falei, não vou conseguir ir hoje, tô enrolado aqui no trabalho, tchau. Trabalhei, mas assim, hoje eu também, era 11, eu comecei a olhar pro meu relógio 10 horas, aí tinha um monte de coisa pra fazer de manhã, vou fazendo. Minha aula hoje era meio-dia de yoga. Aí cara, meio-dia. Eu falei, vai dar tempo. Aí,
11h40 eu falei, putz, nem abri a tarefa que eu precisava fazer. Nem abri. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Vou matar a aula de novo? Eu falei, não vou. Vou fazer. Aí vou, faço, e aquilo. Aí eu voltando ao que eu falei, que é uma frase que eu sempre digo, que é, pô, quanto mais eu invisto em mim, mais cara vai ficando na minha hora. Então é isso, você tem que investir em você. Por que eu gasto tempo para estudar? Por que eu gasto tempo para me desenvolver? Por que eu gasto tempo para ser uma pessoa melhor? Porque eu vou ficando mais caro, entendeu? Meu horário, ele começa a ficar mais... Meu passe da minha hora começa a ficar mais caro para eu escolher. Escolho com sabedoria onde que eu vou colocar o meu tempo. Aí outro dia um amigo me perguntou, pô, por que você não contrata uma sombra? Eu falei, como assim contratar uma sombra? Cara, contrata um maluco pra ficar com uma câmera te filmando o dia inteiro. Eu falei, esse maluco vai ficar o dia, eu vou botar uma cadeira pra ele aqui nesse cantinho, velho. Porque ele vai sentar aqui, ele vai ficar o dia inteiro me filmando, eu tô aqui no computador. Grava uma aula, resolve o pepino, faz uma reunião, faz não sei o quê. Sai daqui, vai treinar, volta pra casa. Eu falei, minha vida minha rotina é monótona, entendeu? E aí tem um cara me perguntou, semana passada, me mandou uma mensagem. Falou assim, sua vida é muito monótona, por que você trabalha tanto? Eu falei, irmão, eu vou passar 15 dias em Courchevel esquiando agora em março com a minha esposa, entendeu? Tipo assim, em abril eu vou fazer uma viagem pro Japão, tô realizando meus sonhos de fazer as coisas que eu mais gosto. Eu surfo toda semana aqui do condomínio que tem uma piscina de onda artificial, entendeu? Treino todos os dias, me desenvolvo naquilo que eu quero me desenvolver, tenho tempo para ler todos os dias, tenho tempo para ficar com a minha esposa todos os dias, me alimento bem, sou uma pessoa saudável, me sinto bem, amo o meu trabalho, gosto de servir, gosto de trabalhar. Então assim, você sai do trabalho ali das 8 às 4, das 8 às 6, sei lá, você sai daquele trabalho padrão, você descobre que você não vai trabalhar agora das 8 às 6, você vai trabalhar das 6h30 às 10h30, porque você vai estar operando o tempo inteiro, às vezes tarefas pessoais, mas que, pô, tem que estar subindo seu nível. E eu acredito, cara, que isso é uma das coisas que faz eu vender tanto na internet, sabia? Tipo, eu acho que as pessoas olham e falam assim, pô, o Sobral, ele é consistente, o Sobral, ele entrega aquilo que ele fala que ele vai fazer. Falou que ia lá fazer e tá fazendo, entendeu? E eu sou sem pressa, porque mais uma vez, eu aceito que eu sou ruim nas coisas. Eu falo, eu sou ruim, eu sou devagar. Tem gente que diz assim, não, isso é falsa modéstia. Não é, eu sou devagar para aprender as coisas, mas eu sou bom em não parar. E se você é bom em não parar, qualquer coisa é possível. É isso. É isso porque eu olho. Eu tô aprendendo francês agora. Pô, tô estudando 1 ano e meio. Sei francês? Sei falar uma frase em francês? Não sei. Cara, mas juro pra você, 4 anos eu vou fazer uma viagem para a França e vou estar desenroladíssimo no francês. E as pessoas vão dizer, o Sobral tem o dom. Eu falei, que dom? 5 anos estudando, uma hora o dom chega, entendeu? É isso. É o que você fala. Escutei essa frase sua em outro vídeo. Eu sou um constante mediano. Achei isso fantástico, cara. Constante mediano. Mede todo dia. Animal, cara. É. Animal. E aonde você quer chegar, cara? Porque, assim, a sua meta de 10 mil ficou lá no primeiro ano já. Onde que você quer chegar, cara? O que você enxerga como futuro? Por que você continua nesse ritmo? Já sei, obviamente, você é apaixonado pelo que faz e isso é maravilhoso. Claro. Mas qual sua ambição futura, Sobral? Cara, assim, olha, eu comprei um problema pra minha vida, né? Eu tenho 220 colaboradores, antigamente era só eu, se eu quisesse parar tava tudo de boa, agora tem um monte de gente que depende de eu fazer o meu trabalho para que eles possam fazer o trabalho deles, para que as coisas possam acontecer. Hoje mesmo eu tive que, cara, acordei de manhã, eu não tava esperando ter que gravar anúncio, eu esqueci que eu tinha que gravar uns anúncios. O cara da minha equipe falou assim, pô, Sobral, você tá travando o meu ganha-pão aqui se você não gravar esses anúncios. Eu falei, caralho, você pegou pesado, hein, Rodinei? Rod da minha equipe, tamo junto. Aí eu falei, não, pode deixar que eu vou desenrolar os anúncios pra você. Então, assim, o meu trabalho, ele afeta a vida de um monte de gente hoje da minha empresa. Então, eu quero que a minha empresa cresça, porque hoje uma das coisas mais gostosas pra mim é ver as pessoas da minha empresa crescendo também. Eu não sou a Madre Teresa de Calcutá, não. Eu não tenho uma ONG. Eu quero ganhar dinheiro, quero ganhar mais dinheiro, quero acumular dinheiro pra ter minha independência financeira. Eu quero que o meu neto não tenha que trabalhar, entendeu? Tipo assim, eu sou a primeira pessoa da minha vida da minha família, da minha linha de família que juntou mais de R$1 milhão, entendeu? Hoje tem um patrimônio acumulado, poderia parar de trabalhar se eu quisesse, mas por que você não para então, Sobral? Cara, eu não paro porque tem um monte de gente que depende de mim, eu não paro porque aquilo que eu tô construindo, eu descobri no meio da construção, não foi antes, foi no meio da construção,
que eu tinha tesão de construir uma coisa maior do que eu. Porque tem gente que fala assim, por que que você escolheu o tráfego pago? É o seu sonho de fazer o pequeno e médio empresário crescer, é o sonho de passar a mensagem pro mundo. Isso aí numa entrevista, me perguntaram depois de uma palestra. Eu falei, não, eu tava louco pra ganhar dinheiro, eu tava louco pra sair da pindaíba, entendeu? Parar de contar moedinha no mercado, tipo assim, quero comprar as coisas sem ver o preço. É isso que eu queria, entendeu? E eu criei minha empresa também, não foi, meu Deus, eu tenho o sonho de ser um grande empresário, não tenho isso. Entendeu? Eu queria ganhar dinheiro, queria fazer dinheiro, pagar a casa da minha mãe, entendeu? Ajudar meu pai a estar construindo uma indústria. Meu pai é apicultor, tô ajudando ele a construir a indústria, nós vamos fazer um negócio juntos. Legal. Meus irmãos hoje trabalham também com tráfego pago. E assim, no final das contas, cara, eu nunca cresci tanto na minha vida, não financeiramente, mas como pessoa. Eu sou tipo assim, eu sou uma pessoa de sucesso, é isso, entendeu? É uma coisa que eu tinha um pouco de... Eu não conseguia falar isso. Aí eu já fazia terapia nessa época. Eu não conseguia falar isso, entendeu? Isso deve ter sido umas 20 sessões de terapia. Não conseguia dizer, eu achava que eu tava sendo pedante, que eu tava me achando... Sim. Cara, eu alcancei as coisas que eu queria alcançar na minha vida e eu usei a minha empresa, o meu CNPJ, como um mecanismo para desenvolver o meu CPF. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu quero ser melhor, entendeu? Vou fazer uma citação aleatória aqui. Tem uma música do Charlie Brown Jr. que ele fala: viver para ser melhor também é um jeito de levar a vida. E é real, eu me identifico com isso. Eu falo, cara, eu vivo para ser uma pessoa melhor. Eu vivo para ser um marido melhor, para ser um amigo melhor, um filho melhor, um irmão melhor. No futuro, se Deus quiser, um pai melhor. Eu vivo para ser uma pessoa melhor porque eu sempre acreditei que tem duas maneiras de a gente mudar o mundo. A gente pode mudar o mundo transformando as outras pessoas, hoje eu faço isso, mas eu acho que antes de você mudar o mundo transformando as outras pessoas, cara, você tem que mudar o mundo se transformando. Se você é melhor, se você for um comunicador melhor, um estudante melhor, se você for uma pessoa com mais conhecimento e você for uma pessoa generosa, porque sempre que eu dou aula sobre comunicação, eu gosto tanto do assunto que eu ensino os gestores de tráfego sobre isso. Eu falo que a habilidade mais importante do comunicador é a generosidade. Isso tem que ser... Imagina se eu falasse com você assim, meio... Sabe, você já deve ter feito uma entrevista com o cara demais, que, tipo, cara. nossa, o cara fala quero baixo, acabar. entendeu? Nossa, cara, tipo assim, é isso, entendeu? Cara, eu não, eu ligo aqui e é muito engraçado, tem gente que me fala assim, nossa, nos vídeos você tem mais energia. Eu falo, cara, é que aqui na vida normal eu não falo gritando, eu não falo no meu volume mais alto, eu não fico, não sou tão, não gesticulo tanto, gasto menos energia. Agora, quando eu tô sendo um comunicador, eu tô sendo generoso, então... No final das contas, eu quero fazer o mundo um lugar melhor, óbvio que eu quero, mas eu faço isso por meio da minha melhora. Então, hoje meu CNPJ ele continua sendo um mecanismo para eu ter um CPF cada vez mais forte, como diz um amigo meu, Marcos Marques. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então e eu tenho um amigo que todo dia ele posta nos stories, quando ele vai na academia, hoje é dia de CPF forte. Aí eu falo, é isso, hoje é dia de CPF forte, vamos mais uma vez. Muito bom, meu amigo. Cara, sem palavras para te agradecer, viu, meu cara? Obrigado. Isso, foi excelente, cara. É escasso demais. Prazerão falar com você. Incrível, foi incrível. Foi uma aula maravilhosa para mim. Eu já tenho 30 dias que eu não malho, apesar de ter 6 anos constante, já tomei uma bronca na indireta, né? Aqui. Hoje é o seu dia, cara. Hoje é meu dia, velho. Ontem eu tava pensando isso sobre... Falei, cara, o que fazem essas pessoas, né? Eu vi um post do Ricardo Amorim ontem e eu tava falando com ele, mas era um outro assunto e tal. Quando eu vi esse post dele, ele falou, cara, tive a oportunidade de conhecer um bilionário, 3 presidentes dos Estados Unidos, etc e tal, e eu fiquei muito refletindo sobre aquilo. Eu falei, velho, tem uma galera que tem, não é, igual você falou, não é esse papinho de coach, essa coisa e tal, e eu não tenho nada contra coach, tanto que eu fiz 3 cursos sobre isso, mas é mais essa coisa de sem embasamento. Pelo contrário, isso tem muito embasamento, né, cara? Você entender o que essas pessoas não fazem e entender o que essas pessoas fazem, né? Então, porra, olhar para pessoas de sucesso e falar assim, cara, o que essas pessoas fazem no dia? Eu vou fazer o mesmo, assim. Exatamente. Mas é aquilo, assim, também sem perder, porque eu tenho certeza que quando você começou a trabalhar com o Nil, você... Cara,
E treinar 2 horas por dia não era o que ia fazer você ganhar dinheiro. Teve uma época que você ficou maluco só trabalhando. Total. Porque tem esse momento, entendeu? Total. É aquilo. Tem muita gente que tem uma vida super bem sucedida e vai te vender. Não, o segredo do meu sucesso é a minha rotina matinal. Não, cara. Hoje você tem uma rotina matinal e isso vai te jogar muito longe. Porque, pô, você tem que ter uma vida feliz, você tem que ser uma pessoa de sucesso. Mas, pô, naquele comecinho da jornada ali, velho, é trabalho, entendeu? Domingo a domingo, não tem jeito. Não tem Total. jeito. Trabalhar dá trabalho e a gente resolve trabalhando. Essa é a Muito moral bom. da história. Bom, galera, chegamos aqui ao fim do nosso NPcast. Queria mais uma vez agradecer meu amigo Sobral. Cara, te desejo Nossa, muito obrigado. sucesso, que o seu negócio continue decolando e a gente se vê mais pela frente aí. Fechou, tamo junto. Tá bom? Valeu, pessoal. Valeu.